Imagine se a escola de magia não fosse uma tempestade de feitiços e combate a monstros, mas sim uma soneca interminável supervisionada por um professor que usa pijamas diferentes e que é o usuário de magia mais preguiçoso que você já conheceu. Chamam-no de instrutor de magia das putas, mas, sério, até um bicho preguiça tem mais disposição. Esta é a história de um instrutor de magia da Kashuk Records, onde a única coisa mais difícil do que aprender magia é ficar acordado na aula. Tarde da noite, um garotinho estava lendo uma história em quadrinhos sobre um mágico e um rei demônio, e uma loira estava ao seu lado ouvindo os acontecimentos da história. E após terminar de ler, ele admirou o personagem do mágico que se colocou diante do rei demônio e o desafiou, e anos depois desejou se tornar um mágico da justiça. Muitos anos depois, na cidade de Vighet, no Império Alzano, que possui uma academia de ensino de magia com o mesmo nome, um dia uma garota chamada Romia estava em uma das calçadas, quando viu um homem com um ferimento no dedo. Então ela se aproximou e pediu para curá-lo. Então, ela usou sua habilidade para curar sua ferida, e o homem expressou sua admiração por suas habilidades. Mas ela pediu que ele não contasse a ninguém o que havia feito. Como o uso de magia fora da academia é proibido, então sua amiga Naim, Sistine, se aproximou dela, acenando alegremente, e elas seguiram juntas para a academia. No caminho, Sistine se perguntou por que o professor Huey havia se demitido repentinamente antes do início do ano letivo, e Romeu lhe disse que um professor substituto os ensinaria hoje. Enquanto isso, um jovem estava correndo a toda velocidade em direção a eles, parecendo estar em apuros e desarrumado. Assim que ele se aproximou, Sistine usou seu poder do vento para fazê-lo voar e pousar da maior altura na fonte. Justo quando ela pensou que havia exagerado, ele saiu da fonte com um sorriso bobo e inexplicável no rosto. Depois que ele se assumiu, disse a eles para não andarem mais em lugares lotados. E Romia pediu a Sistine que se desculpasse com ele por tê-lo atingido de repente com seu poder mágico. E quando Sistine e Romia se desculparam com ele, ele ficou convencido e disse a elas que elas realmente eram os culpados. Então ele se aproximou de Romia e continuou examinando sua figura, corpo e cabelo. Sistine ficou irritada e o atacou novamente, fazendo-o cair na fonte mais uma vez. E então levou Romia e deixou o local imediatamente. Naquele momento, um dos professores da academia, Harry, estava na sala do diretor, irritado porque o professor substituto estava atrasado em seu primeiro dia de trabalho e se opunha à ideia de um homem de origem desconhecida ocupar um cargo de professor na academia. Enquanto isso, Sistine e Romia estavam sentadas na sala de aula com o restante dos alunos. Sistine ficou surpresa ao ver que o novo professor estava mais de meia hora atrasado para a aula. Quando o professor entrou pela porta da sala, elas se surpreenderam ao perceber que era o jovem que tinham encontrado do lado de fora, mas ele lhes lançou um olhar desajeitado e disse a ela que a havia confundido com outra pessoa. O professor então se apresentou aos alunos, dizendo que seu nome era Glenn Ritas e que ele era o professor substituto que supervisionasse a turma. Enquanto ele começava a divagar sobre seus hobbies e habilidades especiais, Sistine o interrompeu e pediu que ele começasse a explicar a lição rapidamente. Naquele momento, o diretor da academia estava lendo o arquivo de Glenn e disse a Harry que ele havia se juntado ao corpo docente por recomendação de professores sêniores de magia, Apesar de ser um canalha, sua habilidade mágica e memória são medianas, e ele é classificado como um mago de terceira categoria. Harry ficou indignado que a academia aprovasse um professor de terceira categoria e duvidou de sua capacidade de ensinar os alunos talentosos matriculados na academia, além de temer que ele usasse o método de autoestudo para fazer com que eles relaxassem. Nesse momento, Glenn pegou um giz e escreveu no quadro que eles fariam autoestudo naquela aula. Então, sentou-se à sua mesa e adormeceu como um porco. Sistine estava furiosa e atirou seu livro nele. Harry quase perdeu a paciência depois que o diretor lhe disse que Glenn nem sequer tinha licença para ensinar, apesar de ter sido recomendado pelos professores, e que ele havia sido aluno da academia até os 15 anos. Harry disse a ele que sua impressão sobre Glenn era de que ele era um mago sem juízo, que não podia ser confiável e que o professor que o recomendou também não era de confiança. Harry foi então interrompido por uma garota loira chamada Célica e ficou surpreso com a presença dela. Então, ela se aproximou dele e disse que não permitiria que ele falasse mal de Glenn na frente dela, e o ameaçou a se retratar antes que ela usasse seu poder contra ele. Então Harry saiu correndo enquanto se desculpava com ela pelo que havia dito. Depois que Harry saiu, o diretor lhe disse que sua reação era normal, já que a academia havia confiado uma posição de estudo a um mágico sem conquistas. Celica disse a ele que assumiria a responsabilidade por tudo que ele fizesse dentro da academia, e o diretor perguntou a ela qual era a sua conexão com ele para assumir essa responsabilidade. Ela disse que só queria que ele vivesse uma vida plena. Naquele momento, Glenn estava explicando a lição contra sua vontade, depois que Sistine o agrediu, e os alunos se maravilhavam por nunca terem visto alguém tão preguiçoso antes. Sistine não conseguia ler uma letra de sua escrita por causa de sua caligrafia ruim, e achava ilógico que alguém como ele os ensinasse. Então, um dos alunos pediu que ele traduzisse um dos feitiços que havia escrito para a linguagem comum, e ficou surpreso quando ele lhe disse que também não sabia a resposta e pediu que ela procurasse.
Justine disse a ele que o que ele acabara de dizer não era próprio de um professor e que, se ele não soubesse a resposta, era seu dever procurá-la e trazê-la para ela na próxima aula. Glenn se perguntou se seria mais rápido para a aluna procurar a resposta sozinha ou se ela ainda não havia aprendido a procurar no dicionário. Quando ouviu o sino tocar, ele imediatamente saiu da sala de aula sem terminar seu discurso, deixando os alunos atordoados. Depois que os alunos foram para o vestiário, Susten se sentia muito provocada pelo comportamento de Glenn e achava que ele era um professor desmotivado. Então, Romia lhe disse que ele supervisionaria a próxima aula no laboratório de química. E de repente, Glenn entrou no vestiário das meninas achando que era a sala do diretor. Quando percebeu onde estava, fechou os olhos e tentou justificar a situação rapidamente antes que as meninas o agredissem, dizendo a elas que era injusto ser agredido por um olhar acidental para garotas nuas. Em seguida, ele as olhou deliberadamente, para não se sentir frustrado quando elas o atacassem. As meninas o expulsaram do quarto depois de baterem nele. Depois de um tempo, Sistine ficou sentada olhando para o céu, sentindo-se frustrada após a aula de química ser cancelada. Romy se aproximou e sentou-se ao lado dela depois de trazer o almoço e perguntou se seu desejo de estudar tinha algo a ver com a promessa que fez ao avô de descobrir o segredo da fortaleza do céu Murgalius. A conversa dela foi interrompida quando Glenn trouxe seu almoço e se juntou a eles na mesma mesa. Sistine ainda se sentia irritada ao vê-lo comer indiferentemente na frente deles, e preferiu comer em silêncio, enquanto Romel conversava com ele sobre a comida e depois perguntou se o que ela estava comendo tinha algo a ver com a promessa de seu avô de descobrir o segredo do Castelo do Céu. Sistine o constrangeu na frente de todos e disse que não come muito para não dormir nas aulas da tarde, mas que não se importaria em comer mais, já que a próxima aula seria com ele. Glenn pediu que ela falasse diretamente se quisesse dizer algo. Quando Sistine se levantou de seu assento e começou a falar, ficou surpresa quando Glenn lhe ofereceu um de seus pratos e perguntou se ela queria experimentar um pouco de sua comida. Sistine se sentiu tímida e nervosa, e justo quando estava prestes a corrigi-lo, Glenn a interrompeu e pegou um pedaço de seu prato. Ela se sentiu irritada com o comportamento dele e perguntou se ele realmente se considerava um professor, e Glenn respondeu que era um professor temporário. Naquele momento, Celica estava sentada em um telhado, lembrando do dia em que ofereceu a Glenn a oportunidade de se tornar um professor temporário na Academia de Magia Zono, até que eles conseguissem um novo. Glenn recusou, porque não achava que estava qualificado para ensinar alguém. Ela disse a ele que não tinha o direito de recusar e ameaçou torturá-lo com seus poderes mágicos se ele pensasse em recusar novamente. Glenn se ajoelhou diante dela e implorou para que ela reconsiderasse sua posição temporária de professor. Celica usou seu poder de fogo e Glenn mal conseguiu desviar de seu ataque estrondoso. O segundo período de Glenn começou, e ele disse aos alunos para estudarem sozinhos novamente. Ele dormiu em sua mesa durante toda a aula, até que Sistine se levantou e disse a ele na frente de todos que pertencia à nobre família mágica de Fable e que poderia fazê-lo ser demitido se pedisse ao pai dela para isso. Glenn prestou atenção no que ela disse, se aproximou dela e implorou para que ela pedisse ao pai dela para expulsá-lo da academia. Ele disse: ele se sentiu feliz por poder renunciar ao cargo que lhe foi imposto, enquanto Sistine estava atordoada. Então ela tirou a luva e a jogou nele, anunciando seu desafio para um duelo mágico. Romy ficou surpreso e pediu que ela se desculpasse e retirasse seu desafio, enquanto o restante dos alunos estava empolgado. Glenn perguntou a ela o que ela queria, e ela pediu que ele melhorasse seu comportamento em relação a eles e se sentisse responsável como os outros professores. E ele disse a ela que, se ganhasse, ela teria que cumprir seu pedido, não importando o que fosse. Quando Glenn a olhou, lembrou-se de uma mulher que conhecera no passado com as mesmas características físicas de Sistine, pegou a luva dela do chão e disse que aceitava o desafio. À noite, após a aula, Glenn ficou no pátio da academia em frente a Sistine, enquanto a turma observava. Disse a ela as regras do duelo, que o único feitiço permitido era uma onda de choque, e Sistine concordou com seu pedido. Os alunos acharam que Glenn estava levando na brincadeira, mas um dos estudantes lhes disse que o feitiço é universal, pode ser usado em qualquer situação e é considerado uma das bases primitivas que os magos aprendem. E a luta será decidida pelo oponente que conseguir reduzir a recitação do feitiço a uma única linha e dizê-la rapidamente. Sistine se sentiu um pouco nervosa, mas tentou se encorajar a não recuar e não deixá-lo agir livremente para fazer o que quisesse. Ela então o atacou com o feitiço e, para surpresa de todos, conseguiu atingi-lo com a onda de choque facilmente, sem que Glenn tentasse desviar, e conseguiu derrotá-lo em menos de 5 segundos. Ela se perguntou se havia entendido mal as regras, mas Glenn se levantou novamente e disse que a deixaria vencer a primeira rodada, já que era uma luta de 3 rodadas. Quando ele foi atacá-la com o mesmo poder, Sistine o atordoou novamente antes que ele terminasse de entoar o feitiço. Assim, ele voltou atrás em sua palavra e disse que seria uma luta de 5 rodadas. Então ele tentou distraí-la para ganhar tempo e recitar o feitiço, mas ela conseguiu atordoá-lo novamente e se perguntou por que ele não conseguia recitar o feitiço em uma única frase. Ele disse a ela que reduzir o hino era uma heresia e negou que estava dizendo isso porque não conseguia reduzi-lo. Ela disse a ele que já havia vencido a luta de qualquer forma e que ele teria que honrar o acordo deles.
Glenn negou que tivesse prometido a ela qualquer coisa, e ela e Romy ficaram surpresas por ele ter quebrado sua promessa. Ele então disse a ela que a deixaria ir e consideraria isso uma vitória apertada, mas que ela não conseguiria vencê-lo na próxima vez, e saiu da arena diante da surpresa de todos e da frustração e raiva de Sistine ao mesmo tempo. Alguns dias depois, Sistine expressou sua insatisfação com Glenn por ter rompido o acordo de lutarem juntos e por ele continuar a praticar o mesmo comportamento preguiçoso e desmotivado. Quando a aluna Lin se aproximou dele para perguntar sobre a tradução do feitiço, Sistine se aproximou dela e pediu que não perguntasse nada sobre magia, pois ele não sabe nada sobre a grandeza e o valor da magia, sugerindo que ela explicasse a Lin o que não conseguia entender. Glenn, de maneira despreocupada, perguntou a ela se a magia era realmente tão valiosa. Sistine se virou para ele sarcasticamente e disse que a magia é basicamente o estudo dos princípios do mundo. Ele revela a origem e a composição do mundo e as leis que o governam, e também responde à pergunta de por que os humanos existem neste mundo. Ele se questionou como o estudo dos princípios do mundo poderia ser útil para eles, e qual seria o benefício que a humanidade obteria da magia em geral. Quando há outros campos que beneficiam os humanos, como medicina, engenharia e agricultura, Sistine ficou furiosa, mas tentou se controlar e disse a ele que a magia não é um campo de baixo nível voltado para beneficiar a humanidade, e que seu objetivo é buscar a verdade por trás do mundo e da humanidade. Glenn se aproximou dela e disse que a magia é incrivelmente útil para eliminar humanos e que não há nada superior a isso. Sistine ficou muito irritada com a ideia dele sobre a magia e com o que ele estava tentando convencê-los. Então, ela foi até ele e o eslapou na frente dos alunos, e, em seguida, saiu rapidamente da sala de aula enquanto chorava. Depois disso, Glenn sentou-se sozinho pensando sobre por que a magia é tão incrível, então decidiu pedir demissão e ir se desculpar com Celica e convencê-la a dispensá-lo do trabalho na academia. E, a caminho, ele viu Romia dentro do laboratório, formando um círculo mágico no chão da sala. Ela explicou que ela queria revisar como criar círculos mágicos, então disse a ela que precisava usar mercúrio. Em seguida, pegou um dos frascos e despejou o líquido ao redor do círculo. Depois, pediu que ela tentasse ativar o círculo sem feitiços curtos, e Romy conseguiu ativar o círculo depois que Glenn despejou o mercúrio. E quando ele a viu impressionada com a beleza de sua forma, disse a ela que qualquer um pode fazer isso, e lembrou-se de quando era criança e ficava fascinado por habilidades mágicas como as dela. Depois que saíram do laboratório, Romy perguntou se ele havia gostado da experiência, e ele disse que odiava magia. Ela perguntou a ele o que ele estava fazendo antes de se tornar professor na academia, e ele respondeu que era apenas um perdedor e um solitário, e que havia dependido de Celica no último ano. Quando ela quis saber mais sobre seu passado, ele se recusou a responder. Mudou de assunto e perguntou a ela por que estavam interessados em magia, e levou isso a sério. Ela respondeu que queria tornar a magia útil para a humanidade e que precisava pagar sua dívida ao feiticeiro da justiça que a salvou há 3 anos, quando alguns magos malignos a capturaram e quase acabaram com sua vida, e ele a inspirou a aprender magia. Glenn quase lhe perguntou algo, mas se conteve e continuou seu caminho. Antes de se despedir, ela pediu que ele se desculpasse com Sistine pelo que disse hoje, pois sente uma conexão com seu falecido avô através da magia. Enquanto isso, Sistine estava em seu quarto em casa, se sentindo triste e lembrando de seus últimos momentos com seu avô antes de sua morte, e que ele queria entrar no Castelo do Céu antes de falecer, prometendo que se tornaria uma bruxa e conseguiria realizar o que seu avô não conseguiu. No dia seguinte, ele surpreendeu todos os alunos, incluindo Sistine Baglan, ao se curvar diante dela para se desculpar pelo que havia semeado no dia anterior sobre magia, e que havia exagerado em suas palavras, embora ainda odiasse magia. Antes da aula começar, ele disse a todos os alunos que eram estúpidos, porque percebeu que não sabiam nada sobre magia antes de ingressarem na academia. Um aluno zombou dele porque ele era um mago de 3ª categoria, que não conseguia dominar um feitiço simples como onda de choque. Então Glenn decidiu explicar a habilidade e recitou o feitiço na frente deles, sem abreviações. Depois escreveu na lousa e perguntou o que aconteceria se o recitasse em 4 partes em vez de 3. Então ele lhes disse que o feitiço se direcionaria para a direita, e provou isso praticamente ao recitá-lo em 4 partes. E eles ficaram surpresos ao ver que o raio realmente se desviou. Em seguida, ele continuou a explicar o feitiço, enquanto mostrava na prática o que acontece quando recitam em mais de uma parte, e disse que deveriam ser capazes de usá-lo em diferentes formas para poderem afirmar que o dominaram. Então ele lhes disse que a magia não é nada além da investigação da mente humana e uma forma avançada de autossugestão. Então ele se virou para Sistine e disse a ela que se apaixonou por ela à primeira vista, e o rosto dela ficou vermelho de vergonha. Em seguida, Glenn se dirigiu aos alunos, provando a eles que as palavras têm um efeito na mente de uma forma ou de outra, e Sistine ficou irritada com o uso dela como exemplo na explicação e o atingiu na cabeça com seu livro. Glenn então continuou a explicar o feitiço e todos ficaram surpresos ao ver que ele podia ativá-lo com a mais simples das chances. Ele lhes disse que a magia remodela o subconsciente deles, da maneira que desejam, por meio de frases, e que apenas livros de referência não os ajudariam a aprender magia adequadamente. Ele afirmou que ensinaria os fundamentos se quisessem se tornar verdadeiros magos.
Naquele momento, Celica estava se sentindo feliz no escritório do diretor depois que ele lhe contou que havia conseguido se estabelecer como professor na academia e tornar a sua aula tão popular que outros alunos paravam do lado de fora para assistir a sua explicação, enquanto Harry se sentia irritado. E Celica lhes disse que ele era seu aluno, que ela havia ensinado tudo do zero e que estava orgulhosa dele agora. Ao final do dia escolar, Glenn ficou olhando para o céu e pensando sobre seu futuro como professor. E seus pensamentos foram interrompidos por Celica, que expressou sua felicidade pelo status dele como professor e, em seguida, pediu que ele desse aulas extras, já que a turma estava atrasada desde que ele saiu. Romia e Sistine interromperam a conversa querendo perguntar a ele sobre algo no currículo. Glenn estava orgulhoso de si mesmo e de seu status como professor. Mas Sistine disse a ele que ele era a última pessoa com quem ela queria falar sobre qualquer coisa. Na noite depois que chegaram em casa, Sistine disse que a explicação dele era incrível, mas que ele ainda era um idiota em um nível pessoal. Romia perguntou a ela sobre as memórias de quando entraram nesta casa pela primeira vez, que no início não conseguiam se entender, mas agora eram melhores amigas, e que ela confiava que Sistine e Glenn se entenderiam com o tempo. Naquele momento, dois homens estavam em um beco conspirando para executar um plano relacionado à academia, e um deles disse ao outro que consideraria o plano um sucesso na reunião da academia no dia seguinte. No dia seguinte, Glenn estava correndo o mais rápido que podia a caminho da academia devido ao seu habitual atraso, mas ficou surpreso ao chegar e encontrar a academia vazia de alunos e professores. E quando percebeu alguém nos becos, pediu para que a pessoa saísse, e essa pessoa expressou sua admiração pela inteligência de Glenn, apesar de ser um mágico de terceira categoria. Quando Glenn perguntou quem ele era, a pessoa disse que não havia necessidade de dizer quem era, pois iria matá-lo e levá-lo para o além, e o atacou com seu poder mágico enquanto os alunos aguardavam sua chegada na sala de aula. Sistine estava pensando sobre a recente ascensão de Glenn em popularidade na academia, mas ficaram surpresos quando dois homens misteriosos entraram na sala e disseram que haviam vindo em vez de Glenn porque ele estava ocupado. Sistine disse a eles que estranhos não eram permitidos nas salas de aula da academia. A pessoa usou uma habilidade mágica contra ela, com a intenção de não atingi-la, mas de silenciá-la. Sistine ficou surpresa ao ver que ele usou magia de nível militar, então ele lhes disse que estavam procurando por Romia, e Romia se sentiu assustada e permaneceu em silêncio. Assim, a pessoa misteriosa vagou entre os alunos e perguntou onde estava Romia. Sistine o interrompeu e perguntou o que eles iriam fazer com Romia. Ele a descreveu como uma fofoqueira e, quando estava prestes a atacá-la novamente, Romia se revelou. Então, ele se aproximou dela e disse que estava prestes a jogar um jogo onde eliminaria pessoas aleatórias até que ela se revelasse. Quando pediram que ela fosse com eles, Sistine tentou impedi-la, mas Romia disse que tinha certeza de que Glenn viria salvá-las. Ele então lhes disse que ia matá-las. Eles o tinham se livrado dele mais cedo. Ela perguntou o que eles queriam dela, e ele disse que ela não deveria estar viva e a chamou pelo seu verdadeiro nome, Armiana. Então um deles pegou Sistine e a amarrou em um laboratório, pretendendo desfrutá-la antes de machucá-la. Ela disse a ele que ela a filha de uma família nobre. Então ele se aproximou dela e agarrou suas mãos amarradas. E ela tentou fingir que era forte. Mas assim que ele removeu suas roupas, ela implorou para que ele parasse. Mas ficaram surpresos quando Glenn entrou no laboratório. E ao encontrá-los nessa situação, ele agiu de forma estúpida e se desculpou por ter invadido o laboratório enquanto eles estavam saindo. Mas Sistine pediu para que ele a salvasse. Então ele voltou até eles novamente, se aproximou e disse ao agressor que o que ele estava fazendo era um crime por si só. Ele apontou o dedo para Glenn, a intenção de atacá-lo. Sistine disse a ele para correr e esquecer dela. Mas o agressor disse que era tarde demais e usou o feitiço de explosão para atacá-lo. Mas ele ficou surpreso ao ver que não o feriu. Então repetiu seu ataque várias vezes. E então Glenn tirou do bolso um papel chamado Trickster Arcana, que permite a Glenn anular o efeito de qualquer magia na área ao redor. Mas ele percebeu que também não conseguiria usar a magia. O agressor se perguntou se conseguiria lutar sem suas habilidades mágicas. Então, Glenn foi em direção a ele e o acertou com um soco forte, fazendo com que o agressor corresse para atacá-lo. Mas Glenn o derrotou até que ele caísse no chão sem se mover, em sua surpresa sustentada. Então, o agressor perguntou se ele também havia derrotado seu colega Karel, e Glenn respondeu que o havia amarrado nu no meio da cidade. O invasor ficou surpreso que alguém como ele pudesse derrotá-los em apenas algumas lutas sem usar magia. Então, Glenn disse a ele que poderia eliminá-lo com magia lendária, se ele odiasse perder sem magia. Então, ele pulou em sua direção e fingiu socá-lo com um punho mágico, mas o chutou no ar e disse a Sistine que a ilusão é o que torna seu punho mágico. Depois que Glenn derrota o invasor, ele o amarra e o interroga. Sistine lhe diz que ele não conseguirá sair da armadilha. Ele que seu colega levou Romeu. Glenn nota uma marca em seu ombro, então chama Celica através de seu bracelete e conta a ela o que aconteceu, e que o intruso que invadiu a academia é um membro dos Buscadores da Sabedoria Divina, uma sociedade secreta de magos malignos. Ele então pediu que ela solicitasse o apoio do Tribunal dos Magos e começasse a investigar se os membros da sociedade secreta tinham cúmplices entre os professores da academia, pois não é possível que eles tenham conseguido penetrar facilmente na segurança mágica da academia. Ela lhe disse que o que ele estava pedindo era difícil de fazer.
Ele disse a ela que as vidas dos alunos estavam em perigo, mas Celica respondeu que agora era apenas uma professora e não tinha autoridade para atender ao seu pedido. Ele pediu que ela se apressasse e fosse até eles, e Celica pensou que os intrusos poderiam ter destruído o circuito de teletransporte da academia e pediu a ele para não morrer até que ela chegasse. Sistine estava preocupada com Romel e decidiu ir salvá-lo sem esperar por ajuda, mas Glenn a impediu e disse que ir colocaria sua vida em perigo. Estava frustrado e disse que estava certo sobre a magia não ser útil e que Romeu poderia morrer por causa disso. Glenn tentou encorajá-la com algumas palavras e disse que Romeu queria entender mais sobre magia para torná-la útil para os outros e que ele não a deixaria morrer, salvando-a daqueles que estavam tentando sequestrá-la. Mas a conversa deles foi interrompida pela risada histérica do intruso, que chamou Glenn de um ladrão de almas maligno como eles. O intruso disse a eles que essa é a magia de invocação de seu líder Rick, e os esqueletos se aproximaram deles, e o intruso ficou surpreso ao ver que um dos esqueletos se aproximou dele e o finalizou com um único golpe de espada. Sistine reforçou seus punhos com sua magia e Glenn socou o Hulk novamente, apenas para conseguir tirá-lo do buraco. Para esmagar a cabeça desta vez, e então eles escaparam do laboratório. Ele pediu que ela implementasse a habilidade de tempestade para se espalhar amplamente enquanto ele os distraía por um tempo, e ameaçou que iria descontar sua nota final se ela não conseguisse implementá-la como ele havia explicado. Então Glenn começou a atacar as estruturas para ganhar tempo para Sistine ativar a habilidade, e ela estava tentando visualizar Glenn e Romia na forma do poder que eles demonstram diante dos inimigos para transformá-los em um feitiço mágico em seu subconsciente, e após terminar de prepará-lo, Glenn se afastou o suficiente deles. Sistine então atacou as estruturas com o poder da tempestade, mas ficou surpresa ao ver que ainda estavam de pé diante delas e não se moveram. Então Glenn disse que ela havia se saído bem e pediu que continuasse. Em seguida, ele tirou uma pedra vermelha do bolso e começou a ativar seu feitiço e usar magia negra para eliminar as estruturas de forma categórica. Então, disparou um raio de extinção contra elas e destruiu parte da academia junto com as estruturas. Para sustentar a surpresa, Glenn desabou após usar o feitiço. Seu rosto estava pálido e ele estava sangrando pela boca. Ele disse a ela que era porque havia se forçado a realizar um feitiço que era demais para ele. Então, ele se levantou novamente e disse a ela que precisavam sair e ir para outro lugar. Mas a conversa deles foi interrompida pelo líder dos intrusos, impressionado que um mago de terceira categoria como ele pudesse usar um raio de extinção e derrotar seus seguidores. Glenn olhou para ele e encontrou espadas de culto ao seu redor, e perguntou a Sistine se ela tinha o poder de anulá-las com o feitiço de dissipação. Sistine duvidou de sua capacidade de fazer isso porque havia usado quase toda a sua energia. Quando Glenn percebeu isso, ele a empurrou e a fez cair nas árvores. E em vez de enfrentar o líder sozinho, disse a ele que sabia que poderia usar o feitiço do mundo dos trapaceiros para desfazer a magia, mas não poderia desfazer a magia que já havia sido ativada. Então, ele começou a atacar Glenn com suas espadas e conseguiu feri-lo gravemente no peito. Assim, Glenn tentou pensar em uma maneira de superar as espadas mágicas do comandante. Então tentou usar um dos feitiços, mas ficou surpreso ao ver que o comandante o cancelou antes que ele pudesse ativá-lo. O comandante riu de sua lenta recitação do feitiço e, ao ativá-lo, Glenn o surpreendeu ao usar a habilidade de lança super leve do comandante, que conseguiu desviar no último momento com suas espadas, admirando a inteligência de Glenn e forçando-o a escolher entre duas maneiras de morrer em pouco tempo. Glenn disse a ele que, afinal, ele era apenas um mago temporário. O comandante então o atacou novamente com suas espadas, perfurando seu corpo enquanto entoava o feitiço de poder de Dispel. Ele disse a ele que não tinha o suficiente poder para ativá-lo, mas ficou surpreso quando Sistine retornou e usou o poder de dissipação para neutralizar os efeitos da espada. Então Glenn pegou uma delas e correu em direção ao comandante. Quando tentou ativar as espadas novamente, Glenn usou seu arcana trapaceiro para anular a magia na área ao redor, e então cravou a espada no corpo do comandante, derrotando-o. Quando Sistine se aproximou dele, ele ficou impressionado por ela ter conseguido entender suas intenções ao empurrá-la mais cedo e que achava que tinha 70% de certeza de que ela não o interpretaria mal. Sistine o avisou de que ele não conseguiria lutar em sua condição. Glenn caiu de dor e ela segurou sua mão para tentar curar suas feridas. Ele então se lembrou de que queria se tornar um mago da justiça e teve flashes de sua vida passada antes de perder a consciência. Depois de um tempo, Glenn acordou e encontrou Sistine dormindo ao seu lado. Celica o chamou e disse que os circuitos de teletransporte já estavam fechados e que a barreira mágica de segurança da academia estava ativada para impedir que alguém saísse, perguntando onde estavam os outros intrusos. Glenn se levantou e disse a ela que os circuitos de teletransporte não estavam fechados, mas que estavam sendo reescritos para que os intrusos pudessem escapar. Ele então perguntou a Celica onde estava o circuito de teletransporte mais próximo, e Celica respondeu que levaria meio-dia. Ele disse a ela que já havia se passado meio-dia, então olhou para Sistine e a agradeceu por estar ao seu lado e ajudá-lo.
Enquanto isso, Romeu estava preso na torre da academia e ficou surpreso quando Glenn invadiu seu quarto e encontrou o responsável por tudo o que havia acontecido até então com ela. Mas o mestre do plano o interrompeu e disse que havia conseguido executar seu plano e que em 10 minutos o circuito de teletransporte seria reescrito. Rumia seria transferida para a organização deles e ele deixaria seu poder mágico consumir sua alma para gerar forças da natureza e explodir toda a academia. Glenn ficou surpreso ao ouvir Rumia chamando Huey e pedindo que ele parasse com o que estava planejando fazer. Huey disse a ele que havia conseguido chegar ao lugar onde deveria estar. Ele foi informado de que havia conseguido chegar ao lugar onde deveria estar. Ele foi informado de que havia conseguido chegar ao lugar onde deveria estar. Ele foi informado de que havia conseguido chegar ao lugar onde deveria estar. Ele foi informado de que havia conseguido chegar ao lugar onde deveria estar. Ele foi informado de que havia conseguido chegar ao lugar onde deveria estar. Que ele era uma bomba humana plantada dentro da academia anos atrás, em preparação para o momento certo. Então lhe deu a escolha de neutralizar o circuito ou esperar para ativar sua habilidade, lembrando de que ele não seria capaz de eliminá-lo em qualquer caso. Ele tirou as luvas, mordeu a si mesmo até sangrar e então usou seu sangue para escrever no círculo de transição para desativá-lo, mas lhe disse que ele só conseguia separar uma das 5 camadas do círculo. Glenn repetiu os mesmos passos com cada camada, mas Romy tentou impedi-lo e o avisou de que ele estava prestes a morrer se continuasse a usar magia continuamente. Mas ele lhe disse que sempre quis se tornar um feiticeiro da justiça e não se importava em morrer agora, recusando-se a fugir ou se render. Depois que ele alcançou a última camada do círculo, começou a cuspir sangue até perder as forças e continuar a rastejar em direção ao círculo. Mas ele perdeu a consciência antes de completar o feitiço. Então Romy se aproximou, retirou a mão do campo do círculo e usou seu poder de cura para curá-lo, dizendo que ele havia conseguido ao se recusar a desistir. Glenn acordou e sentiu uma onda de força, percebendo que Romy era uma maga amplificadora, que podia aumentar o poder dos magos apenas ao tocá-los. E Glenn conseguiu finalmente neutralizar o círculo e impedir que ele viajasse e explodisse. Huey admitiu que já havia perdido para eles e se perguntou se deveria morrer seguindo as ordens da organização ou desobedecendo a elas. Então, Glenn se aproximou dele e disse que ele pagaria por seus pecados. Em seguida, apertou seu punho e socou Huey. E, depois de um tempo, Sistine chegou ao local deles no topo da torre e encontrou Huey deitado no chão e Glenn impotente, mexendo as mãos, e sinalizou para ela ficar quieta para não acordar Glenn. Depois de um tempo após o incidente, Glenn ficou pensando no fato de que Romeu é a princesa Armiana, que se dizia ter morrido da doença 3 anos atrás. Célica lhe disse que ninguém sabe disso, exceto ela e o diretor, e então perguntou por que ele decidiu continuar sendo professor na academia, apesar de ter rejeitado o emprego anteriormente. Quando viu Romeu e Sistine se aproximando, ele disse a Célica que decidiu ver o que eles iriam realizar e também pretendia desperdiçar algum tempo, alguns dias após o intruso. Incente, o comandante-em-chefe da Guarda Imperial, Zilias, vai até o quarto da Rainha Elisha para falar sobre sua visita à Academia Zono de Magia e lhe diz que será responsável por sua proteção durante sua estadia lá. Quando ele estava prestes a contar a ela sobre a presença da princesa Hermiana na academia, ela o interrompeu, dizendo que já sabia disso e achava que, após 3 anos, Hermiana deveria odiá-la, mas não importa se ela vive uma vida tranquila e pacífica. Em seguida, Glenn foi ao escritório do diretor e implorou para que ele lhe concedesse uma bolsa ou adiantamentos. Salário porque está quebrado e faminto. Célica disse a ele que estava colhendo o que plantou devido à negligência e preguiça no início do ano letivo. E Glenn discordou das palavras de Célica. Então, o diretor interrompeu e disse a ele que poderia ganhar um bônus especial ao inscrever sua turma em uma competição de magia na próxima semana e vencer. E Glenn achou que parecia uma boa ideia. Naquele momento, Sistine e Romeu estavam se inscrevendo alunos para a competição de magia. Mas ninguém parecia querer participar porque achava que não tinha chance de ganhar. Então, Glenn de repente entrou na sala de aula e disse, sentindo-se confiante de que convenceria os alunos a participar. Sistine se sentiu frustrada por ele torná-los ainda mais relutantes em participar. Então, ele se aproximou dela, pegou a lista e disse aos alunos que ele os faria ganhar todas as partidas. Então, começou a distribuir as atribuições de luta para eles e disse que as lutas com mais pontos na competição seriam participadas por Sistine e suas colegas Ghibli e Cash, e Romy ficaria encarregado das lutas de defesa mental. Uma das alunas, Wendy, se opôs à maneira como ele a havia designado para decifrar os símbolos. Ele lhe disse que o fez porque ela era desajeitada e lenta, mesmo sabendo os feitiços, e às vezes gaguejava, e a convenceu de que ela conseguiria ganhar muitos pontos para eles, lendo e decifrando os símbolos rapidamente. Sistine percebeu que Glenn estava observando todos os alunos de perto, pois havia atribuído a eles tarefas de acordo com seus temperamentos e habilidades, e que ele poderia ter boas qualidades, embora parecesse desajeitado e preguiçoso. Sistine então se levantou e sugeriu a Glenn que deixasse os melhores alunos cobrirem todos os eventos, e lhe disse que essa é a estratégia que todos os departamentos adotam a cada ano. Sistine se opôs à sua sugestão e sugeriu que seria melhor que todos participassem da competição para aprimorar suas habilidades e experiências, e Glenn se sentiu nervoso ao rejeitar a ideia de Sistine e apoiar Gibble.
Depois que ele saiu da aula, pensou que havia terminado, pois os outros departamentos competiam apenas com seus melhores alunos em todas as lutas. Enquanto isso, ele viu pelas janelas alguns alunos brigando no pátio da academia. Ele foi até eles e tentou acalmar a situação, mas o professor Harry apareceu na frente deles, posicionou-se diante de Glenn e perguntou se seu departamento também estava treinando para a competição. Harry afirmou com confiança que não tinham outra escolha a não ser vencer enquanto ele estivesse no comando deles, e então pediu a Glenn e seus alunos que desocupassem a arena para seus alunos. Ele então perguntou a Glenn se ele realmente pretendia que todos os alunos de seu departamento participassem da competição, e descrevesse os alunos como um obstáculo para os outros departamentos devido ao seu baixo nível. Então, Glenn o avisou para não subestimar seus alunos, para que não ficassem surpresos com a derrota. Em seguida, ele desafiou Harry, dizendo que apostaria 3 meses de salário na vitória de seus alunos. Mas ele percebeu em seu coração que havia ido longe demais em sua aposta e que isso poderia levá-lo à ruína, enquanto Harry achou o desafio apropriado e também apostou 3 meses de salário na vitória dos alunos de seu departamento. Len se preocupou em implorar para retirar sua apostar, mas Sistine interrompeu a conversa e disse a Harry que ele não tinha o direito de reivindicar uma área de treinamento e o alertou que, se ele continuasse com esse comportamento, ela levaria o assunto aos líderes da academia e eles fariam o possível para vencer a competição. Harry pegou seus alunos e deixou a arena, prometendo fazer com que se arrependessem de tê-lo antagonizado. Sistine motivou seus colegas a vencer a competição e Glenn passou os dias treinando seus alunos, ensinando-lhes habilidades e feitiços, fazendo pesquisas e revisando livros. Na noite anterior à competição, Romeu sentou-se em seu quarto e tirou um colar do bolso. Assim que o tocou, lembrou-se de cenas do seu passado, quando estava entre os corpos e o mago da justiça se aproximou dela e a acalmou, dizendo que estava ao seu lado e a protegeria. Seus pensamentos foram interrompidos quando Sistine entrou e lhe disse que o jantar estava pronto, perguntando o que ela estava escondendo atrás das costas. Home mudou de assunto e disse que a competição começaria amanhã e que eles precisavam dar o seu melhor na presença da rainha. No dia seguinte, a rainha Alicia estava a caminho de Valzano, e sua dama de companhia percebeu que ela parecia estar de bom humor porque iria ver sua filha Armeana, e lhe deu um novo colar com lódulos azuis para usar. Após a chegada da rainha ao Império, ela anunciou o início da competição de magia entre aplausos, e Glenn sentiu seu aplauso ecoando em seu estômago de fome. Olromia percebeu que sua verdadeira mãe não estava usando o colar com a foto delas juntas e ficou um pouco desapontada. Os alunos de Glenn conseguiram o 3º lugar na primeira partida, e os outros alunos estavam animados com a possibilidade de se destacarem se seguissem as instruções de Glenn, mas foram interrompidos por um aluno da turma de Harry chamado Crazy, que lhes disse que tinham tido sorte em conseguir o 3º lugar. Ela se juntou e disse sarcasticamente que seria uma boa lembrança para eles, enquanto os alunos de Glenn lhe disseram que iriam vencer e não deixariam seus alunos derrotados. Glenn estava um pouco confuso e preocupado com isso. Enquanto isso, Celica estava aproveitando seu tempo, assistindo a luta ao lado de Alicia, e perguntou a ela se Glenn era realmente impressionante. Ela disse que ele era apenas um cara comum, mas sempre consegue fazer algo inesperado. Enquanto isso, nos bastidores, um guarda sussurrava algo no ouvido de Zélio. Depois disso, os alunos do departamento de Glenn continuaram se saindo bem no restante das lutas, e Glenn ficou impressionado ao ver que estavam indo melhor do que ele esperava e ele poderia garantir seu bônus a esse ritmo até chegarem à luta de defesa mental. Um aluno de um dos departamentos, chamado Gale, avisou Home para se retirar, pois não a toleraria, e disse a ele que tentaria alcançar altas pontuações como o resto de seus colegas de departamento e fazer com que seu departamento ficasse em 2º lugar. Enquanto isso, Glenn e Sistine observavam a situação da arena de torcida e foram acompanhados por Gebel, que se opôs à participação de Home na luta de defesa mental e acusou Glenn de usá-la como um bode expiatório, mas Glenn lhe disse que ela se sairia bem graças à sua estabilidade emocional. Após o início da luta, o Conde Zess ficou em frente à arena dos alunos como árbitro e disse a eles que começaria a rodada com o som do sono e usaria sua habilidade sobre eles. Então, os alunos lançaram feitiços para contrabalançar sua habilidade hipnótica, e Romeu conseguiu avançar para a próxima rodada. Em seguida, começou a segunda rodada da disputa, e Zest usou sua habilidade de distorcer a mente, e um dos alunos não conseguiu suportar e foi eliminado da disputa. Então, eles passaram para o feitiço de distorção da mente, e Romeu conseguiu resistir. Ela continuou e se qualificou até chegar ao final da luta, onde estavam apenas ela e Gali. A campeã do ano anterior permaneceu na disputa. O Conde Zest decidiu usar a habilidade de quebrar a mente, que é um dos feitiços mais perigosos e causa inconsciência. E depois que ele usou o feitiço, ficou surpreso ao ver que eles conseguiram resistir ao seu efeito. Então Glenn expressou sua admiração pela resistência de Romeu e perguntou a ela por que ela se recusava a desistir. Ela respondeu que não podia se dar ao luxo de perder e que Glenn havia dito a ela que todos venceriam juntos e que estavam lutando pelo mesmo objetivo. Ele chamou Glenn de um professor tolo e perguntou a ela se ele estava à frente do departamento dela, e ela disse que ele era um professor divertido. Zest decidiu aumentar o poder de seu feitiço para decidir a luta. Assim que ele dominou isso, Romia caiu de joelhos. Quando ele perguntou se ela queria desistir, ela quase disse que iria se segurar e continuar a luta, mas Glenn a interrompeu e anunciou a retirada deles da batalha. Rumia ficou surpresa com sua decisão e queria continuar a luta, mas ele a agarrou e disse que ela se saiu bem, mas enfrentou o oponente errado e não esperava um adversário tão forte.
Então, Sistine se juntou a eles e disse que ela não precisava continuar a luta se estivesse sentindo dor. Rumia disse que gostou da luta e sentiu que poderia lutar por todos. O locutor foi até Gale para entrevistá-lo e celebrar sua vitória, mas ficaram chocados ao vê-lo de pé, inconsciente, o que significa que Rumia é a vencedora da luta de defesa mental, mesmo tendo se retirado após conseguir passar no teste. Depois que o locutor anunciou que Rumia havia vencido a luta, Sistine a abraçou e celebrou a vitória com ela. Enquanto isso, Alicia ficou feliz ao ver Rumia sorrir e perceber que ela tem ótimos amigos. Então, Seneca sugeriu que ela a apresentasse, mas Alicia disse que o fato de ela tê-la abandonado não mudará, não importa o que aconteça. Naquele momento, Glenn estava em meio a seus alunos celebrando a vitória, e de longe, um jovem e uma garota observavam-nos com expectativa. Depois que a divisão de Glenn ficou em segundo lugar, eles continuaram a lutar mais lutas, e o rosto de Glenn parecia cansado durante a competição. E quando o jovem e a garota, chamados Albert e Rel, o reconheceram, Rel quis ir ao seu encontro. Mas Albert parou-a e disse que eles cumpririam sua missão de monitorar a Guarda Imperial primeiro, pois haviam recebido um relatório sobre atividades suspeitas dentro das fileiras da guarda. Depois disso, os alunos fizeram uma pausa para o almoço antes que a competição fosse retomada. Glenn estava morrendo de fome devido à sua falência, enquanto os alunos desfrutavam de suas refeições. Enquanto caminhava no parque, Lynn se aproximou dele para pedir que trocasse de luta com outra pessoa, e ele perguntou a ela em qual luta ela gostaria de participar, ao que ela respondeu que gosta de magia de transformação. Ele lhe disse que a competição é apenas um festival e que está tudo bem desde que todos estejam se divertindo. E então ele começou uma rápida revisão do feitiço de autoilusão com ela. Ele disse que ela poderia se transformar em qualquer coisa que quisesse, e se estivesse tendo dificuldades com o feitiço, era porque não tinha uma imagem fixa em mente. Ele perguntou em que ela queria se transformar, e ela respondeu que queria se transformar no Anjo do Tempo Latilica. Ele disse para ela usar um livro de códigos e se esforçar ao máximo, e ninguém a culpava se ela perdesse. Depois que Lynn saiu, Sistine, pensando que era sua amiga Romia, se aproximou dele e pediu para almoçar com ela. Quando ele viu a comida bem na sua frente, tentou desesperadamente se impedir de enganá-la para que comesse, mas ele a pegou. A comida de Sistine e convenceu a si mesmo de que não comeria nada. Ele fingiu estar surpreso ao descobrir que havia duas versões de si mesmo, enquanto Sistine usava um feitiço para desfazer a transformação e revelar sua identidade original. Quando ela percebeu que era Glenn, atacou-o antes que ele pudesse sair. Depois disso, Glenn voou até cair nas árvores. Após o ataque de Sistine, ele se sentou em um dos sofás, pensando apenas em comida, até que Romia veio até ele, trazendo um pouco de comida. E assim que Glenn a viu, seus olhos brilharam de felicidade como os de um gato, e ele continuou a comer os sanduíches avidamente. Então, ele perguntou se ela havia feito a comida, e ela lhe disse que não era uma boa cozinheira, mas que manteria em segredo a identidade da pessoa que a fez a pedido do dono, porque teve uma briga com o homem a quem iria entregar e perdeu a chance, e estava prestes a jogar a comida fora, mas Romia preferiu não desperdiçá-la. Glenn se sentiu frustrado por estar trocando a lixeira depois que a comida se tornou inútil para eles, mas continuou comendo até que a comida acabasse e agradeceu a Romeu por compartilhá-la com ele. Então, a conversa deles foi interrompida pela rainha Alicia, que pediu para falar com ele em particular. Glenn não percebeu que a rainha estava falando com ele, então respondeu que estaria ocupado depois que terminasse seu almoço. Mas ele e Romy ficaram surpresos ao vê-la de perto. Enquanto isso, Celas a procurava depois de notar seu desaparecimento e pediu a um dos guardas que a encontrasse. Enquanto isso, Celica falava sarcasticamente sobre como os guardas imperiais estavam preocupados com a rainha depois que ela conseguiu escondê-la com magia. Na presença de Eleanor, a criada da rainha se aproximou e pediu para discutir alguns assuntos na ausência de Elisha. Então, sussurrou em seu ouvido que havia colocado um colar amaldiçoado, ativado ao redor do pescoço da rainha, para sacrificar sua vida pela missão dos buscadores da sabedoria divina. E Celica ficou surpresa ao descobrir que Eleanor era membro da organização. Enquanto isso, Glenn estava de joelhos diante de Elisha, e ela pediu que ele levantasse a cabeça porque queria se desculpar por ter sido expulso de forma vergonhosa do corpo de magos após dedicar sua vida ao Império. Ele se sentiu envergonhado e disse a ela que havia pedido demissão por conta própria, porque odiava o trabalho. E se chamou de fracasso, pedindo para que ela não se curvasse diante de alguém como ele. Então, perguntou por que ela havia vindo até eles, sem servos ou guardas. Alicia olhou para Romia e a chamou pelo seu verdadeiro nome, Hermiana. Então se aproximou dela e perguntou como estava sua vida com a família Vibble. O Romeu fingiu ser outra pessoa e disse a ela que seu nome era Romeu Tingle e que Hermiana havia morrido há muito tempo. Alicia ficou frustrada com a reação de Romeu em relação a ela e se desculpou por colocá-la em uma situação constrangedora. Então ela rapidamente saiu na frente deles e Alicia percebeu que Hermiana não a aceitaria como esperava. Então ela se virou e pediu a Glenn para cuidar dela antes de ir embora. Após seu retorno, ela encontrou Celos pelo caminho, mas ficou surpresa ao ver os guardas a cercando e levantando espadas em sua direção. Celos lhe disse que a protegeria por um tempo. Enquanto isso, Albert observava a situação por meio de sua habilidade especial e viu os guardas levando a rainha para algum lugar. Então Hel sugeriu que atacassem os guardas pela frente e salvassem a rainha. Enquanto isso, os estudantes ainda competiam no torneio de magia e fazendo progressos, enquanto Blaine estava perdido no passado de Hermiana após ela ter sido eliminada por sua habilidade especial.
Seus pensamentos foram interrompidos por Sistine perguntando sobre Romeu, pois ela ainda não havia voltado. O que aconteceu, e disse a ela que talvez precisasse de um tempo sozinha. Então, ele decidiu ir procurá-la e pediu a Sistine que cuidasse dos alunos até seu retorno. Enquanto isso, Romeu estava sentado sozinho, segurando o colar que ela costumava usar para se lembrar de sua mãe, até que a voz de Glenn, por trás, interrompeu seus pensamentos ao notar que o medalhão estava vazio de qualquer foto. Então, ele lhe disse que sabia a verdade sobre ela e seu relacionamento com Alicia. Ela disse que sabia porque sua mãe, a rainha, a abandonou e contou a ele que era um ser amaldiçoado, a personificação do diabo e um perigo para a família real, o que, em sua opinião, tornava necessário se livrar dela. E apesar disso, ela ainda está com raiva e não consegue perdoar Alicia por tê-la abandonado, sentindo que ela irá trair a família que a acolheu ao fazer isso. Glenn falou a ela sobre sua própria filosofia em relação aos humanos, que são seres que sempre se machucam e sentem arrependimento quando tomam uma decisão. Ele recordou olhares de seu passado enquanto conversava com Romia e então sugeriu que ela escolhesse seu caminho com base em seus verdadeiros sentimentos. Depois, perguntou a ela o que realmente queria fazer e ela disse que não entendia seus sentimentos sobre isso. Glenn contou a ela sua história, que há muito tempo ele era um mágico servindo no exército imperial e como resultado de seu trabalho, via a rainha constantemente e percebeu que ela não havia desistido de seu colar semelhante ao de Rúnia. Ela pediu que ele a acompanhasse quando fosse vê-la. A conversa dela foi interrompida quando a guarda imperial apareceu diante deles, cercou Romia, levantou as espadas contra ela, acusou-a de conspirar para assassinar a rainha Alicia e a condenou à morte por trair a família real. Glenn ficou de frente para eles, na frente de Romia, e pediu que provassem isso, dizendo que ela não poderia ser executada sem um julgamento. Um dos guardas disse a ele que era uma ordem da rainha diretamente, e o avisou que, se não entregasse Romia, ele também seria executado por traição. Romia disse a eles que cumpriria o que queriam dela, e Glenn ficou surpreso com sua reação. Mas ela lhe disse que queria expiar sua culpa por ter traído a rainha, e pediu aos guardas que deixassem Glenn em paz. E quando Glenn tentou falar com ela, um dos guardas o surpreendeu com um golpe do punho da espada e o deixou inconsciente. Então, os guardas levaram Rumia para trás de uma árvore e um dos guardas pediu que ela fechasse os olhos e ficasse parada para não prolongar seu sofrimento e morrer de um golpe. A Romia fechou os olhos enquanto pensava que sempre acreditou que esse dia chegaria e que eles queriam se livrar dela. Ela pensou que a rainha veio vê-la pela última vez antes de ordenar sua execução. Quando abriu os olhos e o viu, perguntou com raiva por que ele a havia salvado, e ele lhe disse que System ficaria brava com ele se a abandonasse e que a rainha não se livraria dela sem um julgamento. Ele pegou Romia e usou sua habilidade para saltar até o teto do túnel, para escapar de sua visão, quando Glenn decidiu ir para a rainha e se esgueirar pastas os guardas para encontrá-la. Então ele parou e pensou que não era necessário encontrá-la diretamente. Em seguida, eles se dirigiram a um beco e Glenn chamou Celica e pediu que ela lhe fizesse um favor, mas ficou surpreso com a resposta dela de que não podia dizer ou fazer nada. Então ele perguntou por que a guarda imperial estava fora de controle e ordenou que ela saísse. A rainha para executar Romia, e Celica lhe disse enquanto estava sentada ao lado da rainha, cercada pela guarda, que ele era o único que poderia penetrar na situação e pediu que ele encontrasse uma maneira de se apresentar à rainha. Depois que ele terminou sua ligação, pensou que a situação era mais do que ele poderia lidar com a presença do comandante da guarda, Celas, quando ficou surpreso com a aparição de Albert e Hel diante deles. E ao vê-lo, Hel pulou em direção a Glenn e o atacou com sua espada. Glenn e Romia conseguiram desviar do golpe de Hel. Então, ela agarrou o que restava de sua espada firmemente cravada no chão, e quando percebeu que estava quebrada, usou sua habilidade mágica e convocou sua espada novamente. Glenn tentou bloqueá-la com o elemento do gelo, mas ela evitou todos os seus ataques, e ele ficou surpreso ao ver que Hel e Albert lançaram um ataque duplo contra ele ao mesmo tempo. Mas o ataque de Albert foi direcionado a Hel para impedi-la de machucá-lo. Rumia então perguntou quem eles eram, e ele disse a ela que eram Albert e Hel, seus companheiros dos tempos no exército imperial. Então, Albert se aproximou dele e disse que a guarda imperial estava cercando a rainha e Celica com o objetivo de se livrar da princesa armeana. Lance perguntou por que os guardas estavam atrás de Romia naquele momento, mas Albert disse que tinha elaborado um plano para se infiltrar nos guardas. Hel disse que atacariam os guardas pela frente, mas Len não gostou da ideia. Então contou o que Celica lhe havia dito e disse que apostaria nela por enquanto. Enquanto isso, a competição de magia ainda estava acontecendo, e os alunos da turma de Glenn estavam frustrados por terem ficado para trás na sua ausência, até que Albert e Hel se aproximaram deles disfarçados com roupas oficiais, e disseram que eram amigos de Glenn e, a pedido dele, assumiriam a liderança da turma até seu retorno, pois ele estava ocupado com um assunto urgente. Sistine decidiu confiar neles e pediu que liderassem a turma rumo à vitória, motivando seus colegas a vencerem na ausência de Glenn, para que ele não se tornasse arrogante e os humilhasse se perdessem. E, enquanto isso, Harry pensava que suas chances de ganhar haviam aumentado na ausência de Glenn, e para garantir que seus colegas vencessem a competição, eles precisavam ganhar a próxima rodada.
Depois que a luta de transformação começou, uma das alunas de Harry, chamada Sita, se transformou em um enorme dragão vermelho e obteve uma alta pontuação na frente de Lynn, que estava aterrorizada com a possibilidade de perder. Mas Albert se aproximou dela e tentou encorajá-la, dizendo as mesmas palavras que Glenn havia dito a ela mais cedo. Então, Lynn entrou na arena de competição, fechou os olhos com grande concentração e conseguiu se transformar em Latílica, o Anjo do Tempo, e marcou mais pontos do que Sita. Harry ficou furioso por seus alunos terem perdido a luta, e com o passar do tempo, o departamento conseguiu ficar em primeiro lugar no número total de pontos. Então, chegou a hora da luta final para determinar o departamento vencedor. Enquanto isso, Glenn corria pelos telhados com Romeo em seus braços, enquanto Sally se maravilhava que os guardas não conseguiam enfrentar um único mago e os ordenava a encontrar a princesa e acabar com ela. Enquanto isso, a luta final envolvendo Sistine estava em andamento. Quando chegou a vez dela decidir o resultado após as duas divisões estarem empatadas, ela se posicionou na frente de Heinkel e a luta final entre eles começou, e Heinkel atacou Sistine com a habilidade de Barreira de Fogo. Ela se levantou novamente e lembrou-se da confiança de Albert e Hell nela, além do apoio de seus colegas, e decidiu usar a habilidade de Tempestade para conseguir expulsar Heinkel do ringue e declarar-se vencedora da luta, garantindo assim a vitória da divisão na competição de magia deste ano. Todos os seus colegas foram até ela para celebrar a vitória. Enquanto isso, Glenn e Romea continuavam a fugir dos guardas até que ficaram encurralados em um beco. Enquanto a cerimônia de coroação dos vencedores da competição de magia começava, Albert e Hell subiram para receber suas medalhas e se aproximaram da rainha, e Celica percebeu que era o plano de Glenn romper as linhas dos guardas. Shallows e todos os outros ficaram chocados ao perceber que as pessoas em frente à rainha eram Glenn e Romea, depois que quebraram o feitiço que os transformou em Albert e Rel. Shallows ordenou aos guardas que os atacassem na frente de todos, mas Celica formou uma grande barreira que impediu os guardas de se aproximarem. Quando Glenn e Romea, Celica, Celos e a rainha estavam separados de todos os outros, Glenn disse à rainha que Celos estava usando seu nome para tentar eliminar Romea e pediu que ela ordenasse que parassem de ser violentos. Disse a eles que acabaria com sua própria vida depois que tudo isso terminasse, e que a rainha, que carrega o peso do império em seus ombros, deve ser protegida a todo custo. Glenn e Romeo ficaram surpresos quando a rainha ordenou que Celos colocasse a espada no pescoço de Romeo. Romeo ficou chocado com as duras palavras de Alicia, que disse que a odiava e se arrependia de tê-la dado à luz. Então, Celos apontou sua espada para ela, enquanto Glenn se perguntava sobre a atitude da rainha e o silêncio de Celica, e quando olhou para a rainha, suspeitou que ela estava fazendo isso contra sua vontade. Ele se lembrou do que Celica lhe dissera, que apenas ele poderia mudar essa situação. Então, se ele perguntasse à rainha sobre o colar que ela estava usando, e se ela quisesse removê-lo, e Alicia negasse seu desejo de fazê-lo, Glenn correria em direção a ela. Assim, Shallows o atacou e o derrubou, e quando tentou esfaqueá-lo, ficou surpreso ao ver que Alicia havia removido o colar e o jogado longe. Então, Glenn aproveitou a oportunidade e chutou Shallows para longe dele. O colar se despedaçou diante de seus olhos. Glenn percebeu que o colar era um feitiço de maldição ativado, que termina com a morte do portador. Quando Sela perguntou por que a maldição não foi ativada, Glenn tirou Arcana, o trapaceiro, do bolso e disse que havia anulado a magia dentro de suas fronteiras. Quando ele pediu à rainha que parasse de mentir após revelar o colar, Annalisa correu até Romea, a abraçou e se desculpou. E quando a barreira ao redor delas foi removida, os guardas se aproximaram da rainha para garantir sua segurança diante da surpresa de todos. Albert e Hel encurralaram Eleanor em um beco e exigiram que ela dissesse por que estava tentando se livrar da princesa Armeana. Eleanor usou a habilidade dos registros akáshicos para escapar antes que Hel pudesse atacá-la e capturá-la. Para Glenn e contou a ele quem estava por trás do que aconteceu. Glenn suspeitava que poderia haver mais membros da organização secreta. Então, Albert e Hel decidiram voltar e agir, e Hel disse a Glenn antes de sair que eles iriam acertar as contas na próxima vez. À noite, Celica encontrou a rainha antes de ela partir, e Alicia pediu que ela cuidasse dela, e que estava satisfeita em ver Romea agradecê-la um pouco. Enquanto isso, Romea contava a Glenn o que aconteceu entre ela e sua mãe, e que estava feliz por ter conseguido se abrir com ela. Então, ela perguntou a ele por que ele sabia que ela estava mentindo sobre odiá-la, e ele lhe disse que, 3 anos atrás, quando ela foi sequestrada, a rainha pediu que ele a ajudasse a encontrá-la, e ela estava implorando para que ele a salvasse. Quando ela estava chorando tanto que era impossível para ela manter o que disse antes com todos aqueles sentimentos. Então, ele decidiu se juntar à celebração com o resto dos alunos para comemorar a vitória deles e recompensá-los com alguns presentes depois que recebeu um bônus e o salário de 3 meses. E ele ficou chocado ao vê-los em estado de embriaguez depois de comerem muitos bolos fermentados, e ficou ainda mais surpreso quando o dono do restaurante trouxe a conta e ele descobriu que era igual ao valor do bônus e do salário de 3 meses. Alguns dias depois, Glenn está treinando Sistine em uma floresta à noite. Ela se pergunta se estão praticando o combate corpo a corpo. Ele lhe diz que ela irá aprimorar seus sentidos de ataque e defesa em lutas mágicas e, em seguida, informa que a ensinará magia militar depois que ela dominar o combate próximo. Quando ele percebeu que ela tinha medo de aprender artes marciais, disse a ela que precisaria de força para proteger Roma, se necessário, e que não seria afetada pelo lado sombrio da magia. Sistine se sentiu motivada e pediu que ele continuasse a incentivá-la. No dia seguinte, a caminho da academia, Sistine e Romy encontraram Glenn sentado na beira da fonte, parecendo sonolento.
Eles pensaram que ele tinha ficado acordado a noite toda preocupado com Romia, mas ele negou. A conversa foi interrompida por um ataque repentino de Hel atrás deles, mas Glenn conseguiu segurar a espada dela no último momento e se perguntou se ela estava tentando matá-lo. Ela disse a ele que o que fez foi uma saudação e que Albert havia dito para ela fazer isso ao encontrar qualquer camarada de armas. A Mancha lembrou que ela era a mesma garota que liderou sua divisão na competição de magia com Albert. Quando perceberam que ela estava vestindo o uniforme da academia, Glenn percebeu que o Império a havia nomeado como a guardiã oficial de Roma e a fez se mudar para a academia disfarçada de nova aluna. Eles ficaram surpresos quando Hel expressou seu desejo de proteger Glenn em vez de Romeu, e Glenn disse a ela para não dizer nada desajeitado e não revelar sua verdadeira identidade a ninguém, independentemente do que acontecesse. Depois disso, todos se dirigiram à academia e Glenn apresentou Hel ao resto da turma como uma nova aluna. Quando ele pediu que ela se apresentasse, ela quase revelou sua verdadeira identidade, mas Glenn a impediu de continuar falando e ficou sussurrando o que ela deveria dizer a eles. Quando um dos alunos perguntou sobre a natureza de seu relacionamento com Glenn, ela os surpreendeu com sua resposta e os fez pensar que eles estavam em um relacionamento romântico. Quando foi a vez de Rel, ela ficou a uma certa distância do objeto de treinamento e usou a habilidade de onda de choque. Mas ela falhou em acertar o alvo várias vezes, e Sistine se perguntou se ela estava servindo no exército imperial nesse nível. Glenn se aproximou dela e perguntou se havia algo errado. Ela perguntou se precisava usar o choque de energia nesse treinamento, e ele disse que esse é o único feitiço que os alunos podem usar para atacar à distância. Mas ela não precisa usá-lo, e a magia militar é proibida. Ela convocou sua enorme espada com sua habilidade mágica e a lançou contra o alvo com grande força, conseguindo atingi-lo no meio da admiração de seus colegas de classe. Depois disso, percebeu que havia se tornado a pessoa mais perigosa do departamento. Em seguida, Hel, acompanhado por Sistine e Romia, foi à cafeteria da academia para almoçar. Quando seus colegas de classe a viram comendo, ficaram maravilhados que uma garotinha como ela pudesse lutar com uma espada grande e ter a força para despedaçar um alvo de treinamento. Enquanto isso, Glenn estava na biblioteca conversando com Celica sobre a decisão militar de designar Hel para proteger Romia e esperava que Hel aprendesse a se adaptar aos outros durante seu tempo na academia. Depois disso, os alunos fizeram uma excursão sob a supervisão de Glenn para a ilha de Ceníria para fazer uma pausa nos estudos e aproveitar a praia e o mar quente. E quando eles chegaram ao porto da ilha, alguns dos estudantes pararam na loja de um vendedor que estava tentando vender seus produtos para eles. Mas Glenn pediu que o deixassem e disse a ele que havia sido exposto e que não havia necessidade de se disfarçar. Então Albert tirou sua capa e disse a ele que era o verdadeiro guardião para proteger e monitorar Romia à distância, enquanto a presença de Hel perto dela era apenas uma isca. Quando Glenn pergunta por que ele quer falar com ele, Albert diz para ele ficar de olho em Hel e o avisa que ambos já sabem o quão perigosa ela é, enquanto Hel tem acompanhado Romeu e System o tempo todo. Depois disso, eles levaram Glenn e seus amigos para um passeio de barco, mas Glenn sofreu de tontura e não conseguiu ficar em pé quando desembarcaram do barco. Então, System sugeriu que fossem a algum lugar que não fosse a ilha. Mas ele insistiu em ir para a ilha, e Roma pode ter pensado que ele queria afastá-los da mágica militar no laboratório de química. Mas Glenn disse a ela que ele só queria vê-los de maiô. Depois, Glenn se deitou na praia para descansar enquanto todos os outros brincavam e nadavam perto da costa. Ele percebeu que Gibble estava sentado sozinho lendo um livro, e quando perguntou por que ele estava tão sério, Gibble disse que não veio com eles para brincar. Sistine, Romeo e Reel interromperam a conversa e se ofereceram para se juntar a eles para jogar vôlei. Gable participou de uma partida com outro estudante contra Sistine e Reel, e eles jogaram até a noite. À noite, os meninos fizeram planos para se esgueirar para os quartos das meninas à noite, mas Glenn os pegou e os impediu de prosseguir com o plano. Então, decidiram atacá-lo para que pudessem entrar nos quartos das meninas sem serem incomodados e brigar do lado de fora, enquanto Reel, Sistine e Romeo assistiam da varanda. Glenn disse a eles que nunca tinha visto Glenn se divertindo antes, pois ele estava mais triste no passado, e foi por isso que ela decidiu ficar perto dele e protegê-lo. As outras meninas então interromperam a conversa para convidá-los a brincar dentro, e Romia e Sistine ficaram aliviadas por Hel ter se juntado ao resto delas. Depois disso, Glenn se sentou sozinho na praia e, após um tempo, notou Hel, Romia e Sistine perto dele, olhando para as estrelas e meteoros, e foi a primeira vez que Hel entendeu o significado da amizade. Eles continuaram a brincar na água juntos enquanto Glenn se encostava em uma árvore, observando-os de perto. Depois de um tempo, enquanto todos estavam dormindo, Glenn ficou surpreso ao descobrir que Hel ainda estava acordada. Ela se aproximou dele e perguntou por que ele tinha ido embora no passado. Ele disse a ela que se arrependia de ter feito isso, e ela lhe disse que não sabia por que estava vivendo sem ele. Ele disse a ela que parecia que ela estava gostando do tempo que passou com Sistine e Romia mais cedo, e que ela poderia se tornar uma aluna da academia e viver uma vida normal. Ela disse a ele que vive apenas para ele, e Glenn disse a ela que isso não era verdade, e que o que seu irmão queria era que ela buscasse sua própria felicidade. Hel se perguntou o que há de errado com o que ela pensa e o que há de errado em lutar para protegê-lo. Então ela se afastou dele após dizer que odiava Sistine e Romia porque as duas o tiraram dela,
E Glenn pensou em como as coisas nunca acontecem da maneira que ele gostaria. No dia seguinte, os alunos começaram sua jornada em direção ao laboratório de pesquisa, e Hel estava distraída, enquanto Sistine e Romia conversavam com ela até que ela tropeçou, e quando tentaram ajudá-la, ficaram surpresas com sua reação e disseram que elas as odiava e não queria que a incomodassem mais. Romia se perguntou por que ela odiava estar com elas, e Glenn disse que ela estava um pouco perturbada porque ele havia dito algo que a chateou no dia anterior, e elas não tinham nada a ver com isso. Após a chegada de todos ao laboratório de pesquisa, eles foram recebidos pelo diretor do laboratório, Parks Blooming, e os estudantes fizeram uma pausa no jardim do laboratório enquanto Hel permaneceu isolado de todos. Em seguida, Parks os levou em um tour pelo laboratório e explicou que o laboratório combina química e magia branca em seu trabalho. Depois, eles foram à sala de espécimes de pesquisa e viram muitas plantas e animais sendo estudados em experimentos para criar animais quiméricos. Romia se perguntou se era certo que as pessoas manipulassem a vida de outras criaturas. Christine Concordaram e pensaram que talvez, se você levar isso longe demais, acabe se tornando um mago maligno. Quando Romeu contou a eles a história da pesquisa, foram interrompidos pelo diretor Parks, que ficou impressionado com as informações históricas de Sistine. Glenn interrompeu e disse que o projeto de ressurreição do laboratório envolve criar um corpo por meio da química, utilizando o código genético da pessoa, um código astral e um éter transformador. Parks disse que a ideia era combinar clones para criar um clone da pessoa que eles eram há pouco tempo. Glenn então lhes contou que essa pesquisa foi abandonada há muito tempo, pois requer a morte de muitas pessoas para reviver uma, o que não é permitido. Parks concordou com o que Glenn disse e afirmou que, no final, eles são seres humanos que não têm o direito de decidir quem vive e quem morre. Ele então disse que ouviu rumores de que a organização secreta roubou o projeto de pesquisa e implementou com sucesso. Sistine então perguntou, por curiosidade, o que precisavam para completar o projeto de reanimação. E Parks disse a ela que, além dos 3 elementos, precisariam de magia original, embora a chance disso acontecer seja muito baixa. Então a pesquisa requer algo que torne o impossível possível. À noite, Romia continuou observando Hel de longe, já que ela havia estado isolada de todos o dia todo. Então Sistine tentou ir falar com ela e a convidou para almoçar com eles em algum lugar perto do laboratório, mas ela recusou e saiu na frente deles. Glenn se aproximou dela e disse para ela parar de se lamentar. Ela empurrou a mão dele e saiu correndo, plantando em sua mente a ideia de que Sistine e Romia tinham levado Glenn dela. Ela continuou correndo até chegar à praia e chorou sozinha. Naquele momento, Glenn disse a Sistine e Romia que Hel era apenas uma criança, embora parecesse da mesma idade que elas, e pediu que não se cansassem de seu comportamento. Romia disse que não iriam odiar Hel por nenhum motivo, e Sistine decidiu ir procurá-la. E ele lhes disse que faria isso como seu professor. Enquanto isso, Rel ficou chorando até ser surpreendida pela aparição de seu irmão ao seu lado, enquanto Albert os observava de longe e percebeu que era um truque da organização secreta. E quando ele estava prestes a sair, descobriu que alguém o estava seguindo, e então Eleanor apareceu por trás das árvores. Albert a atacou, mas ela desviou de sua habilidade e se posicionou em um galho. Ele disse a ela que confiava que estavam tramando algo com Romeu e prometeu se livrar de todos os membros da organização de uma vez. Os dois então usaram suas habilidades para se atacar, incendiando uma grande parte da floresta ao redor. Eleanor então convocou espíritos zumbis malignos para atacar. Albert, de repente, ele convocou relâmpagos e atordoou todos os espíritos ao seu redor. E Eleanor disse que ele era muito mais forte do que ela esperava. Ela então usou uma habilidade especial para regenerar seu corpo e curar suas feridas. Albert percebeu que ela estava em um nível diferente do que os outros magos malignos que ele havia encontrado antes, e ganharia ao Império uma vantagem importante se conseguisse capturá-la. Enquanto isso, Sistine e Romia estavam em seu quarto pensando em Rel. Sistine se lembrou de quando foram à praia juntas, e pensou que Rel não estava mentindo sobre seu amor pela ideia de se tornar amiga delas. Então decidiu ir às compras antes que Glenn e Rel voltassem. Enquanto isso, Hel ficou surpresa com a presença de seu irmão, após a organização ter causado sua morte na frente dela no passado. Mas ele lhe disse que ainda estava vivo na época e pediu sua ajuda para se livrar de seu trabalho com a organização e se tornar livre, ajudando-o a entregar Romeu à organização para que pudessem executar seus planos e superar o obstáculo da proteção de Glenn sobre ela. Hel ficou surpresa com o pedido de seu irmão e com o fato de que teria que enfrentar Glenn, Sistine e Romeu. Enquanto ele tentava convencê-la a ajudá-lo, Glenn correu em direção a eles e disse para ela ficar longe dele. Então se colocou na frente de seu irmão e puxou o arcano dos trapaceiros de seu bolso. Ele então pediu a Hel que o ajudasse a capturar seu irmão, mas, para sua surpresa, ela o apunhalou pelas costas com sua espada e quando ele se virou para ela, ela se despediu antes de arrancar a espada de seu corpo, deixando-o sangrando muito e dizendo que viveria por seu irmão a partir de agora. Naquele momento, a luta entre Albert e Eleanor continuava na floresta, e ele pôde ver Glenn se afogando em seu próprio sangue diante de Hel e seu irmão. Então, Eleanor usou sua habilidade de fugir, e Albert voltou a observar a situação pelo seu olho mágico, e viu Riel pegando sua espada e se dirigindo rapidamente para a ilha. Sistine voltou depois de comprar uma grande quantidade de comida para Glenn e, ao entrar na sala, ficou chocada ao ver Romeu deitado em seu próprio sangue no chão, com Riel parada na frente dela, segurando sua espada e com as roupas manchadas.
E Rel disse a ela que Romeu ainda estava vivo, então ela perguntou sobre Glenn, que foi procurá-la. E ela ficou chocada quando Rel lhe disse com um rosto frio que havia acabado com a vida dele. Então, ela disse que agora estava do lado da organização secreta e levaria Romeu com ela para eles. Então, é isso. Sistine ficou muito irritada e avisou Hel que atacaria assim que desse um passo. Hel se levantou e perguntou se ela realmente faria isso, desafiando-a a atacá-la como havia dito. Sistine hesitou e ficou paralisada diante dela. Então imaginou uma combinação do futuro se Romea e Glenn morressem, junto com seu passado com eles, e quando Hel a encontrou incapaz de fazer qualquer coisa. Ela pegou Romea e saiu da sala. Sistine continuava se justificando que não a atacou para não causar mais danos a Romea ou a morte de Hel. Então, ela confrontou o fato de que estava assustada e não conseguia fazer nada em primeiro lugar. Então, Albert entrou na sala com Glenn, em seu ombro. Depois de colocá-lo na cama, ele disse a ela que ele ainda estava respirando, mas estava à beira da morte e precisava de magia de cura para se recuperar. Então, ele pediu que ela lhe emprestasse sua força, e Sistine continuou a chorar histericamente enquanto se agarrava ao braço de Glenn. Se ele dissesse a ela que chorar sozinha não adiantaria e levaria à morte dele no final, ela se acalmou e perguntou a Albert qual era a magia de cura necessária. Ele disse a ela que precisavam realizar um ritual de magia branca e que precisaria usar a energia espiritual dela junto com a dele para ativá-lo. Ele então percebeu que Glenn havia parado de respirar, mas ainda tinha um pulso fraco. Em seguida, pediu a Sistine que o mantivesse vivo com respiração artificial até que começassem o ritual. Ele então pegou uma faca, cortou o dedo e começou a escrever feitiços no chão da sala. Sistine se aproximou dele e começou a lhe dar oxigênio pela boca. Nesse momento, Romeu acordou e se viu em um lugar desconhecido com as mãos amarradas. Rel e seu irmão apareceram na frente dela, dizendo que precisavam dela para o próprio bem, e quando ela perguntou sobre Glenn, não percebeu o que seu irmão disse, que Rel o havia eliminado. Quando Romea pergunta por que ela acabou com a vida de Glenn, Rel responde que ela não teria compreendido o propósito de sua vida se não tivesse feito isso. Ela então se lembra da primeira vez que conheceu Glenn, quando estava desamparada em uma tempestade de neve. Enquanto isso, Glenn acorda no quarto de Romea e Sistine e encontra Albert sentado à sua espera, com Sistine adormecida na beirada de sua cama. Então, Albert lhe disse que ele deveria agradecê-la, porque sem ela, a magia de ressuscitação não teria salvado sua vida, graças à capacidade de energia espiritual dela, que os torna capazes de contar com ela em sua luta para salvar Romea. E depois que Albert explicou a situação deles, Glenn se sentiu irritado com a traição de Hel, e Albert lhe disse que já o havia alertado sobre ela, além de mencionar que existem relatos sobre fontes de financiamento suspeitas para o laboratório de pesquisa em química branca, e uma relação especial entre a organização secreta e o diretor do laboratório, Parks. Glenn se perguntou por que ele não havia contado tudo isso quando o encontrou no porto da ilha, e se ele estava planejando usar Romeu como isca o tempo todo. Ele disse que nunca o perdoaria por isso e pediu que ele não a colocasse em apuros para o bem deles. Albert prometeu a ele que se livraria de Hel se ela atrapalhasse, e que se arrependia de ter seguido as ordens de seus superiores sobre Romeu. Glenn sugeriu que eles corrigissem o mal-entendido e a trouxessem de volta para o lado deles. Albert se perguntou se ela o ouviria na presença do irmão, então Glenn decidiu tentar fazê-la ouvir, mesmo que à força. Albert disse a ele que foi ele quem fez Hel traí-los, fugiu e abandonou seus companheiros no passado, então socou Glenn com força e disse que o perdoaria por ter desaparecido no passado. Em seguida, deu-lhe uma arma e disse que a prioridade seria salvar Romeu e que, se precisasse, se livraria de Hel. Enquanto isso, Romeu sofria no bunker da organização, enquanto Park se divertia com a quase conclusão de seu projeto. Ele disse a ela que sua contribuição para esse projeto era uma honra e afirmou que, se ela achasse que os membros dos Buscadores da Sabedoria Divina eram maus, a família real era ainda mais má e corrupta. Enquanto isso, Albert e Glenn haviam chegado ao local de Romeu graças ao feitiço que Albert havia lançado em Romeu mais cedo, para poder localizá-la a qualquer momento, e ao seu lançamento de outro feitiço em Eleanor durante o confronto. Quando Eleanor percebeu o feitiço e conseguiu ver Glenn e Albert dentro de sua sede, Parks decidiu enviar uma saudação a eles através de uma de suas criaturas inventadas, e então eles foram surpreendidos pela aparição de um enorme leão de 4 olhos na frente deles. Albert então usou a habilidade de chama e o queimou facilmente, e Parks ficou furioso ao ver que eles conseguiram passar por ele. Naquele momento, Sistine estava em seu quarto se preparando para se juntar a eles. Mas Lynn e sua colega de quarto entraram com expressões preocupadas, se perguntando sobre Romea, e System não pode lhes dizer nada. Esperando problemas, Glenn e Albert avançaram, até que um enorme monstro apareceu na frente deles e tentou atacá-los. Então, eles recuaram um pouco e Albert formou uma barreira ao redor deles. Enquanto isso, Glenn usou seu feitiço para atacar o monstro e conseguiu derrotá-lo com um único golpe. Parks ficou surpreso com a força deles contra seus monstros, e se perguntou quem era Glenn e como um simples professor de magia poderia ser tão poderoso. Eleanor então se virou para Hel e seu irmão e disse que era hora de Hel assumir. Enquanto isso, Sistine se encontrou com seus colegas na pousada e contou o que havia acontecido, tentando tranquilizá-los de que Glenn assumiria, mas eles continuaram pensando e se dividiram em 2 equipes. Uma sugerindo que deveriam ir ajudá-la em vez de ficar parados, enquanto a outra sugeria que deveriam confiar em Glenn para assumir.
Quando Glenn e Albert chegaram a um certo ponto, sentiram que estavam perto da casa de Romy, então encontraram Park parado no corredor esperando por eles, e ele soltou outro monstro na frente deles. Assim, Albert pediu a Glenn que seguisse seu caminho, enquanto ele cuidava do monstro. Então Glenn passou pelo monstro e continuou seu caminho, e Albert ficou enfrentando-o sozinho. Por outro lado, Sistine estava tentando chegar a uma solução satisfatória com seus colegas sobre ir salvar Romia e apoiar Glenn. Ela disse a eles que seria um fardo para eles se fossem com ele e que não conseguiriam ajudá-lo, e pediu que confiassem em sua opinião e esperassem pelo que Glenn faria, e seus colegas finalmente a convenceram. Naquele momento, Hel e seu irmão estavam em frente ao dispositivo do projeto quase concluído. O irmão dela perguntou se ela seria capaz de derrotar Glenn e Albert por ele, e ela disse que essa era sua razão de viver. Então, ele perguntou a Hel se ela tinha algo a dizer a ele agora que havia colocado a vida de Romy em perigo. Ela pediu para ele não se aproximar e seu irmão pediu que ela se livrasse dele novamente. Hel convocou sua espada e Glenn perguntou se ela realmente pretendia lutar contra ele e a avisou de que a organização a estava enganando, já que seu irmão estava morto há 2 anos, e os mortos não podem voltar à vida. Glenn se sentiu irritado e não acreditou em nada do que ele disse. E Glenn sentiu que estava em apuros porque ela não estava ouvindo suas palavras. Então decidiu confrontá-la, pois era a única solução para eles. Bem, ela se aproximou dele e começou a atacá-lo com sua espada, enquanto Glenn se esquivava, pensando que tudo o que aconteceu era culpa dele por não ter contado a verdade e por ter fugido no passado sem ela. Ele tentou fazer com que ela o ouvisse, mas ela continuou a atacá-lo, e Romy tentou conversar com Hel para impedi-la de tentar machucá-lo. Então ela pediu que ela se lembrasse do momento que passaram juntas na praia e que ainda a considera sua amiga, assim como Sistine. Hel hesitou ao recordar aquele momento, mas seu irmão perguntou se ela realmente o amava e ela disse que seu irmão era tudo para ela e que havia decidido viver por ele. Quando estava prestes a atacá-lo novamente, ele aproveitou a distância entre eles, sacou sua arma e atirou nela. Então começou a tentar provocá-la e disse que queria se aproximar do irmão dela. E quando ele pediu o nome dela, ela se perguntou por que ele estava perguntando isso agora. Glenn se ofereceu para recuar se ela pudesse lhe dizer o nome do irmão. Riel tentou dizer o nome dele, mas sentiu uma dor na cabeça sempre que tentava lembrar do nome, e ficou preocupada ao não conseguir se lembrar. Então, o irmão dela disse que o nome não importava e que isso não mudaria o fato de que ele era seu irmão. Glenn aproveitou o momento de inação de Hel e jogou a arma para ela, fazendo-a soltar sua espada, então correu em sua direção e a imobilizou com seu feitiço de controle da gravidade. O irmão dela ficou irritado e disse para ele ficar longe dela. Então Glenn pegou sua arma e disparou contra o dispositivo do projeto atrás dele, neutralizando seu efeito sobre Romia. Em seguida, correu até ele, deu um soco e disse que ele havia sido exposto e que era o irmão falso de Hel. Shine lembrou que o nome de seu irmão era Cheyenne, e Cheyenne começou a recordar seu passado com Hel, lembrando que ela era uma das vítimas do projeto de reanimação, onde ele criou um clone humano com a ajuda de um cara chamado Rainer e uma garota chamada Alucia, e decidiu nomeá-la Hel. Cheyenne estava contra a conclusão de seu projeto e pediu que ele deixasse a organização, mas Rainer o surpreendeu e o esfaqueou com um instrumento afiado. E quando a Lúcia tentou escapar, Rainer a pegou e a esfaqueou também. E Rel se lembrou de sua verdade depois que ouviu o que Rainer disse a Glenn. Rainer então lhe contou que Shine traiu a organização 2 anos atrás e denunciou suas atividades para os magos do Exército Imperial. Glenn lhe disse que ele era o mago para quem Shine relatou as atividades da organização. E então ele se lembrou do plano de Shine de deixar a organização e destruir o projeto. E quando Shine pediu a ele para salvar seus amigos Rainer e Alucia, Glenn continuou dizendo que, após a entrevista, perdeu o contato com ele e o encontrou morto quando invadiu o laboratório, assim como Alucia, que tentou sobreviver e sair do laboratório. Então, Glenn decidiu proteger Hill, a garota que herdou o código astral de Alucia e suas memórias. Rainer achava que havia modificado suas memórias antes de escapar do laboratório para atender às suas necessidades e a chamou de sucata, dizendo que não precisava mais dela. Glenn estava furioso e atacou Rainer com um espírito relâmpago a queima-roupa, mas ficou surpreso ao encontrar 3 clones de Hel na sua frente para proteger Hel. Rainer se levantou e disse a ele que não poderia derrotá-lo na presença dos clones de Hel, pois ele havia removido as emoções deles e os transformado em fantoches, então ordenou que atacassem Glenn, que foi imediatamente cercado e começou a ser atacado por todos ao mesmo tempo, enquanto um deles se dirigia para o Hel original para acabar com ela. Glenn correu atrás dela para impedi-la de atacar Hel e conseguiu empurrá-la antes que ela descesse sua espada sobre a cabeça de Hel. Ela ficou surpresa ao perceber que ele a estava protegendo depois do que ela havia feito a ele, e que ela era apenas uma marionete. Ele disse que ele e os outros colegas da academia não a consideravam uma marionete, e que ela não teria aquela expressão no rosto se realmente fosse uma marionete. Ele disse a ela para viver por algo que valesse a pena, e não usar demais a mente. Sorrel pegou sua espada e decidiu acabar com suas cópias falsas. Assim, Rainer ficou surpreso com sua reação e tentou usar sua habilidade mágica. Mas Glenn o impediu com um truque arcano, então apontou sua arma para a cabeça dele e pediu a Romia que fechasse os olhos para não ver a cabeça de Rainer se despedaçando pela bala. Rainer estava aterrorizado e implorou para que ele não o matasse, mas Glenn puxou o gatilho.
Raynor percebeu que a arma estava vazia e que Glenn estava brincando com ela. Ele disse a ele que não fizesse isso e pediu para não tocar em seus alunos novamente antes de lhe dar um último soco. Enquanto isso, Albert estava torturando o monstro no corredor até que ele se transformou em uma pilha de cinzas. Depois que Glenn conseguiu salvar Romia e voltou com Hal e Albert, eles foram recebidos por Sistine e o resto dos alunos. Hal baixou a cabeça diante de Sistine quando ela se virou para ela, e Sistine a abraçou e começou a chorar. Depois, todos foram para a praia da ilha jogar vôlei, e Glenn e Albert os observaram de perto. Albert comentou que Sistine se parecia muito com Sierra Silver, então Glenn prestou atenção em suas feições enquanto ela brincava com seus colegas. Enquanto isso, Eleanor estava conversando com o líder da organização em um local não revelado sobre Romia e o projeto de ressurreição, após Parks não ter conseguido completá-lo, e o líder ordenou que eles observassem a situação em silêncio por um tempo. Após retornar de sua viagem à cenaria, Hal convidou Sistine e Romeu para um jantar em sua casa. Os pais dela a receberam de braços abertos, e Sistine disse que estava um pouco tímida. Então, a mãe delas pediu que cuidassem da casa enquanto ela e o pai iam à capital no dia seguinte. Depois que terminaram o jantar, os três se sentaram na varanda, e Hal quis se desculpar pelo que havia acontecido recentemente, e agradeceu por aceitá-la apesar disso. Elas a abraçaram para tranquilizá-la, e Hal disse que as considerava suas melhores amigas. No dia seguinte, Sistine encontrou Celica na biblioteca da academia depois de ajudá-la a pegar um livro que ela havia deixado cair e leu o nome do livro, que era sobre o castelo do céu Melgalos, e perguntou se o avô dela era um famoso estudioso. Sistine disse que queria cumprir o desejo dele, embora duvidasse se conseguiria. Então Celica a incentivou com algumas palavras e disse para ela se esforçar antes de ir embora. Depois disso, Celica foi para uma das salas dentro da biblioteca e se aproximou de uma pintura que parecia um mapa da biblioteca, com a intenção de ir ao labirinto subterrâneo, enquanto Sistine encontrou Glenn na biblioteca e se perguntou por que ele estava em um lugar como aquele, já que a biblioteca não combinava com sua personalidade. Glenn, ele lhe diz que queria agradecê-la por salvá-lo da morte naquele dia. Sistine cora ao lembrar do momento em que o ajudou com a ressuscitação cardiopulmonar. Quando Hal e Romia se juntam a eles, Romia acha que Glenn a fez chorar, e Hal fica irritada e invoca sua espada para atacar Glenn. Tentou explicar a ela o que aconteceu, mas ela começou a atacá-lo com sua espada, e ele continuou correndo dela como um covarde, até que Hal o expulsou da biblioteca e ele foi surpreendido por uma carruagem que estava prestes a atropelá-lo. Mas o dono da carruagem usou seu poder do vento para levantá-lo do caminho dos cavalos. Então, a pessoa saiu de sua carruagem e encontrou Sistine, que ficou surpresa com sua presença. Então Glenn perguntou sobre sua identidade, e a pessoa lhe disse que era o professor Liam Clitus, que foi convidado para a academia como professor convidado, e que ele também era o Gansa de Sistine. E todos ficaram chocados ao ouvir que Sistine estava noiva. Sistine então questionou o que Léo disse sobre seu noivado, e ele a lembrou de que haviam prometido fazer isso quando eram crianças. Glenn se aproximou dele e disse que namorar com ela era como cavar sua própria cova, e Léo pediu que ele não insultasse sua futura esposa. Disse a ele que Glenn estava brincando, e Léo percebeu que esse era o Glenn sobre o qual tinha ouvido falar. E Glenn ficou surpreso ao saber que Léo já o conhecia. Léo disse que tinha ouvido algumas conversas sobre ele na Academia Cletus, onde ele ensina, e que o consideram um tipo raro de professor por causa de seu estilo de ensino. Enquanto isso, no escritório do diretor, o Sr. Harry ficou feliz ao saber que um professor prestigiado como Léo havia chegado. Atender ao chamado para substituir o diretor da academia, que estava de licença médica. Celica se perguntou por que a academia contrataria um professor de seu nível e achou estranho contratar alguém como ele. Harry perguntou a ela se estava preocupada com Léo roubando a atenção de seu aluno Glenn. Enquanto isso, Léo estava expressando seu amor por Sistine na frente da academia. Dos alunos no pátio, o que a deixou envergonhada. Glenn disse sarcasticamente que o gosto de Léo por garotas era tão estranho que ele nunca se apaixonaria por ela e pediu que ela o convidasse para o casamento deles. Sistine ficou furiosa e o empurrou com o vento. Depois, Léo terminou de explicar sua lição para a turma de Glenn e todos o aplaudiram enquanto Ralph dormia no ombro de Sistine. Glenn se sentou atrás deles e admirou a maneira como eles se pareciam. Léo explicou a teoria da força física e ajudou os alunos a entendê-la facilmente, mesmo que ainda fosse muito cedo para eles aprenderem. Romy voltou-se para ele e disse que agora percebia por que ele pediu que pensassem sobre o significado da força, para usá-la e não deixar que ela os usasse, e que eles não cometeriam esse erro. Glenn disse a ela que estava apenas com ciúmes de que Léo se revelou ser um professor melhor do que ele esperava. Então, Léo se revelou ser um professor melhor do que ele esperava. Liu foi até Sistine e perguntou o que ela achava da aula, honestamente, já que ela era famosa por fazer os professores chorarem na primeira aula. Quando ele soube que a aula foi ótima do ponto de vista dela, sentiu que havia conseguido superar o primeiro obstáculo para se tornar um marido digno para ela. Então, ele pediu que ela saísse para caminhar juntos e discutir algo. E, após saírem, Romia pediu a Glenn que fizesse um favor para ela. Depois disso, Léo insistiu para ir ao jardim da academia e perguntou a ela se caminhar juntos a lembrava do passado deles, dizendo que acreditava que o relacionamento deles se tornaria mais longo e sólido. Enquanto isso, Glenn, Romeu e Ril os observavam de longe, e Glenn se perguntou por que Romeu lhe pedira para escutar aquele momento romântico. Depois, Léo pediu que ela se casasse com ele, e Glenn ficou animado ao ouvir seu pedido. Enquanto Romeu tinha um pressentimento ruim sobre isso, Glenn achou que parecia interessante. Por outro lado, Sistine recusou a proposta de Léo.
Quando ele perguntou por quê, ela disse que havia prometido ao avó que um dia descobriria o segredo do Castelo do Céu e, para isso, precisaria aprender muito sobre magia. Léo riu de seu discurso, chamando-o de fantasia, e disse a ela que seu avô teria alcançado muitas conquistas na história da magia se não tivesse dedicado sua vida à busca pelo passado. Então ele pediu que ela o apoiasse em sua especialidade, mas Sistine recusou, dizendo que tinha sonhos como os dele e não abriria mão deles. Ele lhe disse que não queria que ela desperdiçasse sua vida em vão, e então Glenn apareceu por trás dos arbustos e pediu que ele não mentisse, dizendo que cada um trilha o caminho que escolhe para si mesmo. Léo disse a ele que não tinha nada a ver com isso, então ficou surpreso com a resposta de Sistine, que dizia que isso também dizia respeito a Glenn, porque eles eram amantes e prometeram compartilhar seu futuro juntos. Mas Glenn ficou surpreso com a afirmação dela de que eram amantes, e que por isso ela se recusou a se casar com Léo. Então, ele rapidamente percebeu isso e continuou a mentira com Sistine para enfurecer ainda mais Léo. Léo se recusou a acreditar, dizendo que não havia como Sistine se apaixonar por uma pessoa tão inútil e prometeu fazer Glenn se arrepender de sua hostilidade. Glenn tirou as luvas e as jogou em direção a Léo, desafiando-o para uma luta. Léo aceitou o desafio, com o tempo e a natureza da luta a serem discutidos em uma data posterior, e saiu da sala. Depois, Glenn foi para a aula e contou aos seus alunos o que havia acontecido, e que estava pensando em tornar seu relacionamento com Sistine real, para que pudesse se casar com uma garota rica e viver uma vida luxuosa sem precisar trabalhar. Ele pediu que eles treinassem duro para que pudessem competir com a divisão de Léo e vencê-lo, prometendo não se esquecer deles quando se tornasse muito rico. Na noite em que ele foi encontrar Albert no bar, quando contou o que havia acontecido, Albert o chamou de vagabundo por competir por uma garota que não amava por dinheiro, mas Glenn não se importou e pensou que não precisaria trabalhar novamente se ganhasse. Então, ele perguntou a Albert por que queria falar com ele agora. Ele disse que havia recebido informações sobre o contrabando de pó de anjo para o Império. Glenn ficou surpreso com a notícia e disse que achava que o método de fazer pó de anjo havia sido destruído no ano passado. Antes que Glenn pudesse dizer algo, Howard se recusou a entrar na equipe de investigação e pediu que ele não se envolvesse no assunto e se questionasse sobre o propósito da morte de Sarah se aquela substância ainda estava sendo usada. Glenn disse que não queria que aquela tragédia se repetisse e contou a ele que realmente viu Sarah em Sistine e não a esqueceu até agora. Após Glenn sair do bar, ele caminhou pelas ruas à noite, lembrando-se de seu passado com Sarah e de sua admiração pelo seu sonho de se tornar um mago da justiça e que ela poderia um dia querer realizar esse sonho também. Ele quase disse que a protegeria, mas recuou. Enquanto isso, Léo estava sentado em uma carruagem com uma pessoa misteriosa que lhe disse que tudo ocorreu conforme o planejado após Glenn desafiá-lo para uma luta e pedir que ele derrotasse Glenn por ele. Duelo muito aguardado entre Glenn e Léo. Harry é o supervisor do duelo e diz aos alunos para seguirem as instruções de seus professores, e que o duelo durará 3 horas, sendo que uma equipe irá assumir o lado da equipe adversária. Harry estava furioso com Glenn por usar a aula para competir por uma garota, e pediu a Léo que desse uma lição no canalha. E então, o árbitro anunciou o início da partida. Após os dois times ocuparem seus lugares, Léo atacou a equipe de Glenn, causando danos diretos e conseguindo eliminar 2 alunos, enquanto a equipe de Léo usava a estratégia de se dividir em grupos de 3. Léo então posicionou mais alunos em áreas maiores para controlar a luta. Todos os professores estavam observando a luta de perto e achavam que ela terminaria a favor de Léo. As duas equipes continuavam trocando ataques mágicos e a equipe de Glenn conseguiu ganhar vantagem no combate de curta distância. Os professores ficaram surpresos ao ver que a equipe de Glenn estava usando a estratégia de formar pequenos times de 2 e consideraram isso um insulto à história da academia. Harry disse a eles que Glenn usaria todos os meios à sua disposição para vencer. Enquanto isso, Léo disse à sua equipe para aumentar a distância e mudar para tiros de longa distância. Mas parte de sua equipe estava enfrentando Hel sozinha, que parecia um monstro que eles não conseguiam atingir com seus ataques. Então ele disse a todos para se mudarem para a floresta e decidiu usar uma tática especial da floresta para derrotar a equipe de Glenn em um único movimento. Mas eles ficaram surpresos ao encontrar Glenn na entrada da floresta, impedindo-os de entrar e desafiando-os a enfrentá-lo enquanto ria de forma maligna e, em seguida, se dirigiu rapidamente para a floresta. Os alunos de Léo ficaram empolgados e decidiram vencer Glenn para ganhar a luta. Mas quando seguiram na floresta, ficaram surpresos ao descobrir que ele os estava atraindo para suas armadilhas e zombando deles após conseguir eliminar muitos deles. E após 3 horas, nenhuma das equipes conseguiu terminar a luta no tempo estipulado, e Harry anunciou que a luta terminou em empate. Glenn se virou para sua equipe e elogiou o desempenho contra a de Léo, enquanto Léo estava repreendendo seu time por não seguir suas instruções. Então, Glenn se aproximou dele e disse que ele estava adotando a abordagem errada com seus alunos e que o líder era responsável pelo fracasso de sua equipe. Léo tirou a luva e a jogou em Glenn, desafiando-o para outro duelo, dizendo que não desistiria de Sistine até conseguir convencê-la a se casar com ele e abandonar a busca pelo Castelo do Céu. Glenn aceitou o desafio, mas então Sistine os interrompeu e disse que não era um objeto para eles duelarem, e repreendeu Glenn por usar truques baratos durante o duelo. Glenn a interrompeu e se dirigiu a Léo, dizendo que eles lutariam na manhã seguinte no quintal da academia em uma luta 1 contra 1. Sistine se aproximou dele, deu um tapa nele, disse que o odiava e saiu rapidamente.
Depois, Sistine ficou conversando com Romeu sobre Glenn no caminho de volta e se perguntou como Glenn a via como um objeto que o ajudaria a ficar rico. Romeu disse que Glenn não poderia ser esse tipo de pessoa e que deveria haver uma razão para ele estar lutando contra Leos. Romeu então pensou que ela deveria conversar com Glenn e contar a ele sobre os sentimentos ruins que tinha em relação a Leos, os mesmos sentimentos que tinha em relação a Parks. Enquanto isso, Albert estava com membros do exército imperial em frente ao corpo de um Angel Dust Eric e lhes disse que aquele era o 5º caso que recebiam em um curto período de tempo. Leo estava a caminho de volta, irritado com Glenn, que era apenas um mágico de 3ª categoria e não poderia ser páreo para ele, e prometeu derrotá-lo para conquistar Sistine, dar à sua família total vantagem sobre a dela e garantir sua posição como futuro líder da família. À noite, Glenn pensou que precisava derrotar Leo a qualquer custo, pois não tinha intenção de perder para ele. Apareceu nas proximidades depois que ela o ouviu conversando consigo mesmo e perguntou por que ele havia desafiado Leo para um duelo. Ele fingiu que fez isso para ficar rico e nunca mais ter que trabalhar, e quando não obteve resposta de Sistine, disse a ela que ela se parecia muito com Sarah. Em seguida, contou a ela sua história do passado, sobre seu amor pela magia e seu desejo de se tornar um mágico da justiça. Mas ele estava aterrorizado com a realidade da magia do sangue e a odiava, embora Sarah fosse a única razão pela qual ele ainda mantinha seu sonho, até que ela morreu em seus braços durante uma missão, e ele decidiu desistir de ser mágico e se tornou desempregado e isolado em sua casa. Então, ele lhe disse que ele não sabia por que queria lutar pelo sonho de Leo. Talvez porque ela estava se esforçando tanto para realizar seu sonho, ou porque ele queria expiar sua culpa em relação a Sarah, protegendo o sonho dela. E Sistine percebeu que ele fazia isso por causa de suas próprias emoções. Então ela disse que não tem nada diante de seu avô, e quanto mais ela se aprofunda na magia, mais sente que está perdendo a fé. Então ela disse. Então, ela olhou para ele e disse que alguém a está apoiando em seu sonho por causa de suas emoções pessoais. Portanto, ela deveria continuar trabalhando, e Glenn percebeu que ela se parece muito com Sarah. Leo interrompeu a conversa e chamou Glenn de covarde por falar sobre seu passado como se fosse uma história comovente para ganhar a simpatia de Sistine, e que ele sabia o que havia feito no exército imperial como pesquisador de magia militar. Glenn o avisou para deixar o lugar e não dizer mais uma palavra. Leo lhe disse que ele não tinha o direito de viver sua vida à luz com as mãos sujas de sangue. Glenn disse a ele que, se continuasse a falar sobre seu passado, não precisariam esperar até amanhã pela briga. Pediu que ele retornasse à sua antiga posição como membro das Forças Especiais do Exército Imperial número 0. Glenn decidiu atacá-lo e usar Arcana, o trapaceiro, para quebrar sua magia, mas ficou surpreso ao ver que Leos conseguia lutar no estilo do Exército Imperial, assim como ele, e Leos o derrubou. Então ele ficou surpreso ao ver que Leo conseguia invocar criaturas de talpa. Leo invocou espadas com asas e continuou atacando Glenn com elas, e ele não conseguia bloquear ou desviar de seus ataques. E Arcana trapaceira não funciona porque ela usa a imaginação aumentada em vez de entoar feitiços. Então Leo se aproximou dele e pediu que ele levasse a sério a luta deles amanhã. Assim, Glenn se levantou e saiu sem dizer uma palavra. E quando Sistine estava prestes a segui-lo, Leos agarrou sua mão e pediu para se casar com ela novamente, dizendo que ela não tinha o direito de recusar e ameaçou revelar a verdadeira identidade de Romeu para todos, já que há muitas organizações que querem usá-la em seus experimentos. No dia seguinte, a notícia se espalhou entre todos os alunos de que Sistine havia aceitado a proposta de Leo e que o casamento deles aconteceria uma semana depois, com alguns expressando seu descontentamento pela ausência de Glenn na luta e na academia desde então. Quando Sistine entrou na sala de aula, seus colegas perguntaram a ela sobre a verdade sobre seu casamento com Leo e seus sonhos de se tornar arqueóloga. Ela respondeu que tudo não passava de um sonho, e então Leos os interrompeu ao levá-la para uma reunião sobre o casamento deles, para a surpresa de todos. Depois que saíram, Hel disse a Romia que confiava que Leos era o inimigo deles e queria se juntar a eles para se livrar dele. Uma Romia parou e disse que havia contado a Glenn tudo o que aconteceu, e ele disse a ela que cuidaria disso antes de desaparecer. Uma semana depois, Romia e Riel estavam sentados esperando por Sistine do lado de fora da sala e admiravam a beleza do vestido de noiva dela. Quando Romia quis perguntar algo, ela pediu que fossem para o salão de festas até que ela chegasse até eles e sentou-se chorando depois que os deixou sair da sala. Então, a cerimônia de casamento começou e Sistine aceitou se casar com Leo diante de todos. Antes que Leo pudesse beijá-la, Glenn invadiu o salão da cerimônia e se opôs ao casamento deles, jogando gás lacrimogênio neles, pegou Sistine em seus braços e saiu correndo do salão. Depois que eles estavam a uma certa distância, Sistine disse a ele que precisava se casar com Leo. Ele lhe disse que sabia sobre a ameaça de revelar a identidade de Romeu. Ele perguntou a ele onde ele tinha desaparecido todo esse tempo, e ele disse a ela que se sentou para pensar em uma maneira de trazê-la de volta e derrotar Leo, e decidiu atraí-lo para um lugar onde tivesse a vantagem, para que pudesse vencê-lo. Ele disse a ela que achava que Leo a amava tanto que faria algo tolo como ameaçá-la ou forçá-la a se casar com ele. Ela disse a ele que percebeu que ele não a amava nem um pouco naquele dia, pois lhe parecia uma pessoa fria e maligna. Então, a conversa deles foi interrompida por um grupo de pessoas sob a influência da droga Angel Dust, com machados e armas nas mãos. Enquanto isso, alguns deles haviam chegado ao salão da cerimônia em frente
frente a Hel, e quando ela estava prestes a atacá-los, foi surpreendida por Albert e o restante do exército de magos ao seu lado, que pediram que ela ajudasse os estudantes a escapar e deixasse o local enquanto eles cuidavam dos viciados. No momento do ataque, Albert e o restante do exército de magos estavam no mesmo lugar. Naquele momento, Glenn sacou sua arma e ficou de frente para os atacantes sozinho, dizendo a Sistine para fugir. Sistine se recusou a correr e decidiu se defender e enfrentá-los com ele, mas ficou surpresa com a habilidade de alguns deles de saltar grandes distâncias, então Glenn os confrontou e os atacou. Em seguida, ele pegou a mão de Sistine e continuaram correndo pelos becos, enquanto Glenn pensava o tempo todo que era Léo quem os havia enviado para cercá-los. Ele se lembrou da morte de Sarah em circunstâncias semelhantes e prometeu que isso não aconteceria novamente. Continuou a atacar qualquer um que cruzasse seu caminho ou se aproximasse de Sistine, e a tristeza e o medo de Sistine pelo que estava acontecendo ao seu redor. Depois de conseguir superá-los, ele se aproximou de Sistine, mas ela afastou sua mão e pediu que ele não a tocasse. Ele a perguntou se ela tinha medo dele, quando foi interrompido pelo aplauso de Léo, que admirava as habilidades de Glenn. Ele disse a Sistine que não era Léo, mas Gadus Louven, ex-executor número 11 do Exército Mágico Imperial. Quando ela perguntou sobre Léo, ele disse que havia dado a ele algumas drogas para seguir suas instruções, mas ele não conseguiu suportar a dose e morreu. Então, Glenn pediu que ela se afastasse do local, e Gadus concordou com ele, e a ameaçou de morte se ela interferisse em sua luta contra Glenn. Depois que System saiu, Glenn percebeu que Gadus havia orquestrado tudo isso para atraí-lo para uma luta e fingir administrar justiça, para que pudesse se livrar de todos os poderosos magos do exército e VIPs do Império. Gadus disse a ele que tudo iria ocorrer conforme o planejado desta vez e que, uma vez que obtivesse os registros akáshicos, o poder de governar as fundações do mundo, ele controlaria tudo e aplicaria sua justiça ao mal no mundo, não permitindo que este o derrotasse como fizera no passado. Ele então convocou seus seres fantasmagóricos e os direcionou para ele. Disparou e os desintegrou. Em seguida, escondeu-se atrás de uma parede e, de repente, apareceu para tentar atirar em Gadus com uma bala, mas ele conseguiu desviar. Depois, usou a habilidade de gelo para atacar Gadus, mas ele conseguiu apagar isso com a habilidade de fogo. E percebeu, no último momento, que Glenn aproveitou sua distração para atingi-lo com varinhas mágicas, antes de pegá-las com os dedos. Então, feriu Glenn no braço através das criaturas fantasmagóricas e disse a ele que faria sua morte ser rápida, para que ele não sofresse, e pediu que ele cumprimentasse Stara. Mas antes que pudesse executar seu último movimento, foi surpreendido por uma rajada de vento que o levou embora. Quando Glenn viu Sistine parada na frente dele, disse a ela que ela não pertencia a este mundo e não deveria estar ali. E ela lhe respondeu que voltou para levá-lo com ela para onde eles pertenciam, porque não conseguia suportar a ideia de perdê-lo. Gadus saiu de debaixo dos escombros, e então Glenn se levantou, tirou sua capa e pediu que ela se juntasse a ele, prometendo derrotá-lo a todo custo para trazê-la de volta em segurança para todos. E Sistine pediu que ele prometesse que eles voltariam juntos para todos. Então, eles se dirigiram para Gadus. Ele ficou furioso e convocou vários Talpa, mas Glenn e Sistine os derrotaram com suas habilidades. Quando chegaram perto o suficiente, Sistine usou o vento para dar um impulso a Glenn. Então, Glenn pulou e deu um soco no rosto de Geras, usando o impulso de Sistine para arremessá-lo contra a parede. Quando Geras percebeu o quão fortes eles eram juntos e que havia subestimado Sistine, ele convocou a encarnação da Senhora Justiça para acabar com eles de uma vez, mas ficou chocado com a penetração da magia de Sistine em seu corpo. Então, Glenn correu em sua direção para desferir o último soco e derrotá-lo. Quando o último golpe fez com que Gadus fosse crucificado nos pilares da parede antes de cair imóvel. Então Glenn se aproximou dele e Gadus disse para ele não se achar demais, pois conseguiu derrotá-lo graças a Sistine. Quando Glenn se virou para ela, encontrou-a sem poder devido à falta de energia espiritual. Ele ficou surpreso ao ver que Gadus ainda conseguia controlar Justia, e disse a ele que o Império precisava ser destruído, pois foi criado com intenções malignas, antes de partir, e prometeu que o derrotaria na próxima vez. Após confirmar que Gadus havia ido embora, ele carregou Sistine nas costas para voltar ao restante do grupo.